Tiago Santinelli mentiu muito. Análise metaforando. Olha, eu vou falar uma real aqui. Eu não gosto do Vitor metaforando. Porque se não fosse ele, o Santinelli não iria existir. Beleza? Da mesma forma que Arthur Petri fez os webcomunistas existirem, o Santinelli só existe por causa do Metaforando, que foi fazer um vídeo pra cagar na cabeça dele e deu um holofote pra esse vagabundo que não precisava existir. É isso. Então, essa é a minha opinião. Por isso que eu não gosto do Metaforando, porque ele fez essa bosta aqui existir e aparecer na minha TL, esse língua presa do cara. Ah, ele se redimiu nesse vídeo? Ok. Houve redenção. Houve redenção. Então, beleza, vambora. É isso. 1 horinha, esse vídeo aqui vai ter as 3 horas. Esse é o vídeo que a gente procura responder a pergunta: o Metaforando é uma farsa ou não é? Nossa, a dicção do cara, velho. Até o final do vídeo. É horrível, mano. É horrível. É horrível. Vamos descobrir. Até o final do vídeo, cara, eu vou falar logo. É uma farsa sim, tá? Se você acredita... Parece retardado. Você tem síndrome de Down? Você achou ofensivo? Não achei nenhum. Não esquece de se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar ele se você gostou, deixa um comentário se ficou com bastante raiva, né? Não custa nada. Então é isso aí, continua. Isso que eu falei, capacitismo, meio pesado. Ainda bem que essa fala não é minha. Essa fala é do Santinelli. Eu e o meu amigo Sidney, e ele tinha síndrome de Down. Aí ele... Você é retardado? Só uma pequena pausa aqui. No dia que a gente tá gravando esse react, um milagre está acontecendo. Bom, então vocês vão ver bastante coisa sobre isso no chat. Vamos embora. Mas é o cara que quando vai comentar sobre as piadas preconceituosas do Léo Lins, fala isso aqui no podcast do Vilela. Vocês se importam quando vocês estão escrevendo um bagulho? Aí ele... Você é retardado. Tipo, isso é literalmente comédia. Ele tá num palco fazendo piada. Ok. Tá ligado? Isso não me ofende. Ele num palco fazendo piada. O problema é o que ele é, né? O problema é o que esse bosta faz fora do palco. Mas é o cara que quando vai comentar sobre as piadas preconceituosas do Léo Lins, fala isso aqui no podcast do Vilela. Vocês se importam quando vocês estão escrevendo um bagulho? Vocês pensam assim, quem que vai rir disso aqui? Vocês pensam nisso? Se começar a vir nazista, gente com suástica tatuada no pescoço no show de vocês não é uma preocupação pra vocês? Mas todos os racistas vão rir daquilo. Mas e aí, Santinelli? Quem ri dessa piada sua aqui então é capacitista? Aí ele... Nazista também vai rir dessa piada, porque o nazismo defendia o extermínio de pessoas com deficiência. Ou seja, de forma lógica, o Santinelli, ele produz conteúdo para nazistas. Aí, ó. Pronto, viu, Santinelli? Viu como funciona esse argumento de merda? Inclusive, olha só que legal. Quer ser comediante. Usa nome e carreira de comediante de verdade pra tentar aparecer. Fracassa, vira militante. E ataca quem já lhe foi gentil e generoso. Sempre isso, inveja, ingratidão, falsidade, muita cocaína. Claro. Honra é para homens, não para vermes. Ó. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Pô. Olha aqui. Olha aí. Olha lá. O Tarja Preta. O que falar de ratos, né? Olha lá. Oh, não. Peraí. Ué. Léo Lins sempre fez piada pesada. Ué, o que aconteceu? O Léo Lins sempre fez piada pesada. Sempre. Mais de 15 anos. O Léo Lins tem atividade desde quando, cara? Desde antes de 2010, né? Só te confirmar aqui. O Wikipedia. Vamos ver o Wikipedia do Léo Lins aqui. Acredito eu que desde antes de 2010 ele já tá em atividade. No mínimo. Vamos ver aqui. Desde 2008. Cara, desde 2008. Desde 2008, Léo Lins faz piadas de humor negro. Ué... E esse bosta aqui não sabia? Esse bosta não sabia? Ué, por que ele não se incomodava nessa época aqui? Por quê? Cadê aqui? 2/6. Não sei que ano que isso daqui é. Ué,
18 e 19 de novembro. Ué, porque ele não se incomodava nessa época. Curioso, né? Ah, né? Outra, né? O Santinelli tá fugindo do processo do Baltar. Não só ele tá fugindo do processo do Rodrigo Baltar, como ele tá fugindo do processo do MBL. Beleza? Faz mais de um ano que processei o Thiago Santinelli por atribuir a mim o crime de racismo por conta de uma opinião em um jogo. O safado está fugindo da justiça. Esse vagabundo tá fugindo do processo. Basicamente, ele toma o processo. O Bahia foi atrás dele. O Bahia fez esse bosta cancelar um show. Cadê o vídeo do Pirajá aqui? Ele tá fugindo de todo mundo. De absolutamente todo mundo. Aqui, e o Boss Santinelli me mandou um monte de mensagem ameaçando, não aguentou minha resposta e me bloqueou. Não mostrou a regada histórica ontem. Eu tenho que achar esse clipe, mano. Tipo, ele foge e xinga. É patético. O Santinelli é isso. É o homem mais... O leão da esquerda. Esse daqui é o leão da esquerda. Não vou achar o vídeo. Ah, beleza. Vejo no vídeo do Pirajá. Vamos continuar aqui. Porque as pessoas estão rindo de você imitando os trejeitos de alguém com síndrome de Down. Você tá atraindo capacitista pro seu show, então, Santinelli? Se apenas uma pessoa que é capacitista tem preconceito com quem tem, por exemplo, síndrome de Down, vai dar risada de uma piada dessa, e deram risada dessa piada no seu show, porque é a mesma coisa com o Léo Lins, quando ele faz uma piada imitando os trejeitos de um nordestino e o pessoal dá risada. Ele anda meio de lado. Pela sua lógica, todo cara que tem preconceito com o nordestino vai rir dessa piada. Mas é exatamente o que você faz agora, cara. Muito mal. Você imita os trejeitos de uma pessoa com síndrome de Down. Então todo capacitista vai rir dessa piada. Então você tá trazendo o capacitista preconceituoso pro seu show, ô Santinelli? Mas você não disse no Vilela que... Cara, eu não suporto o cara que vira chave e se torna um militante de esquerda só pra em busca de público. Cara, o efeito Orochinho é um bagulho maldito. O efeito Orochinho, a transição de um cara normal, tá ligado? Faz piada e as pessoas sabem que é piada pra virar um Orochi é a metamorfose mais patética que existe na internet. Porque a grana, Felipe Neto fez isso, Santinelli fez isso. Aquele bosta do ex-cantor do DR lá, que virou web comunista. Eu esqueci o nome do filho da... O João Carvalho é um bosta. O João Carvalho que escreveu Bonde do Aleijado. Ué, o cara do Bonde do Aleijado agora é web comunista. Não, capacitismo, pai. O Jovem Nerd, vai tomar no toda essa galera, velho. Você era contra isso, cara? Sabe o que é o pior? Essa falácia de generalização que o Santinelli fala já é refutada na cara dele ali, ao vivo no Vilela. E o cara que matou o John Lennon, a culpa é do cara que escreveu o livro? Que ele leu, endoidou e matou o John Lennon? Não. Pô, Porra! Mas aí é um bagulho que você... É literalmente uma evidência contrária ao que você acaba É porque ele tem down, ele não consegue compreender esse tipo de nuance, sabe? Acabou de falar. Essa é apenas uma das inúmeras contradições do pseudo-comediante Thiago Santinelli. E sim, O João Impedimento de Carvalho. hoje eu vou responder tudo aquilo que eu não respondi pro Thiago Santinelli. Eu vou mostrar print, eu vou mostrar evidência, eu vou mostrar artigo, trechos de vídeo e muita coisa pra você entender de uma vez por todas quem é o Thiago Santinelli, por que ele me cancelou, por que eu processei ele. E hoje eu tô aqui pra expor várias contradições do Thiago Santinelli, que é um militante que faz piada, que se diz ativista revolucionário, que se preciso for vai pegar em armas, que é o machão na internet. Mas quando... Ele vai pegar em picas, isso sim, ele vai pegar em picas se for necessário pra fazer revolução. Aqui o Santinelli fugindo do Bahia, aqui, ó. O vídeo tava no Instagram, no Twitter da Amanda. Thiago Santinelli cancela show pra fugir da justiça. Acredite se quiser, o esquerdista Thiago Santinelli preferiu cancelar o show em São Paulo a receber um oficial de justiça e ser notificado sobre o meu processo. Ali, pessoal, é o seguinte, ó, são 10h30 da noite. Tá vendo essa galera saindo aqui? Eles estão saindo porque o Santinelli não apareceu pro show. Por que ele não apareceu pro show? Porque tem um oficial de justiça ali atrás, esperando o Santinelli aqui na porta do teatro desde as 8 horas, que é o horário que ele deveria ter chegado. Por que tem um oficial de justiça aqui na porta do teatro? Mano, o Santinelli não bosta. O Santinelli faria um show hoje aqui em São Paulo. Porque ele mentiu sobre a Amanda Vettorado, ele mentiu sobre o Movimento Brasil Livre e ele está com medo de responder e provar na justiça todas as merdas que ele falou no Twitter. Porque no final ele é isso. Ele é um machão, ele é um cara que fica pagando de machão no Twitter, que fica... Sim, o cara... Mano, olha que cena patética. O vagabundo cancela o show para não receber uma unidade de processo. Tá ligado? Ele xinga, fala o que fala, inventa um monte de merda. Na hora que vão cobrar, o cara cancela o show, velho.
Fica falando, olha como eu sou fodão, olha aqui, ó, vou combater os fascistas, fuck the nazis, e não consegue pôr a cara a tapa pra um simples oficial de justiça pra responder. Olha aqui, ó, galera toda saindo, 10h30 da noite, porque o Santinelli não apareceu, porque tem um oficial de justiça na porta do teatro, desde as 8 da noite, um covarde. Você é um covarde, Santinelli, bota a cara na justiça e responde, prova o que você falou, prove as suas acusações contra o MBL, contra a Amanda, covarde, filho da p***. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O tanto de gente que o Santinelli frustrou porque ele não tem coragem de responder na justiça as coisas que ele falou. Não tem coragem. Santinelli é um bosta. Quando ele desafia dois comediantes a aparecerem no show dele e ameaça os que é o machão na internet, mas quando ele desafia dois comediantes a aparecerem no show dele e ameaça os caras de dar uma pesada na boca deles, caso... Peraí. O Santinelli intimou o Cassius e o Ogro pra ir no show de merda dele? Pera, ele que foi intimou? Cara, eu achava até agora que o Cassius e os gêmeos siameses, eles foram lá de livre e espontânea vontade pra tirar com a cara o Santinelli. Não sabia que ele tinha sido invocado. Caralho, ele é um rato, mano. Os comediantes apareçam lá e os comediantes... O Bahia só tem trejeito, irmão. Ai, Bahia. Bahia só tem trejeito de egg. Tem nenhuma de egg. Aparecem, ele sai correndo e entra atrás dos seguranças e fica gritando que nem uma madame histérica, como um frouxo e um covarde. Eu tô aqui hoje pra expor várias contradições do Santinelli e pra fazer finalmente um vídeo de resposta que eu nunca fiz, porque nos últimos 3 anos esse cara tem usado meu nome, tem contado mentiras a meu respeito, tentado tudo que ele pôde pra acabar com a minha reputação e tudo isso pra me destruir e ganhar visualização. Eu juro que eu não ia responder o Thiago Santinelli, eu nunca tive interesse de responder ele, de dar relevância pra um verme como ele. Mas Tarde demais, meu amigo. Você deu relevância pra esse vagabundo. são 3 anos ouvindo mentiras. Imagina você ficar vendo uma pessoa falando durante 3 anos mentiras sobre você, falando que você fez coisas que você não fez, associando seu nome a práticas criminosas, como por exemplo charlatanismo, tentando destruir a sua imagem a qualquer custo pra crescer a imagem dela. Você fica ouvindo isso por 3 anos. E é por conta dessa injustiça toda que hoje eu vou finalmente trazer a verdade com print, com vídeo, com trecho, com notícia, com matéria, com artigo, pra mostrar de verdade de uma vez por todas quem é o Thiago Santinelli, por que ele me cancelou. Cara, se passa sua avó de 89 anos, tem mais testosterona que o Thiago Santinelli, cara. E por que eu processei ele. Então tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior... Inclusive o canal, a página no TikTok dele de esgrima, de espadas medieval, de combate medieval é muito foda. Canal de Não, recomendo mesmo, recomendo demais, é muito bom mesmo, vejam lá. linguagem corporal do mundo e o mais odiado pelos web militantes de internet. E hoje, depois de 3 anos, eu tô aqui para fazer o meu vídeo resposta. Se você não tá sabendo, nos últimos 3 anos eu fui constantemente atacado, caluniado, difamado pelo web militante Thiago Santinelli, que é um militante de esquerda que se diz comediante, que se diz corajoso, que se preciso for vai pegar em armas, enfim. Mas fato é que esse cara contou muita mentira a respeito durante muito tempo. E eu decidi não responder desde sempre. Por quê? Olha, pelo mesmo motivo que, por exemplo, o Danilo Gentili nunca respondeu o Santinelli, mesmo o Santinelli citando o Danilo Gentili nominalmente várias vezes, o Danilo, até onde eu sei, nunca nominalmente citou o Santinelli. Sabe por quê? Porque o Danilo é infinitamente maior que a bosta do Santinelli. Incluindo o Metaforando. O Metaforando é infinitamente maior que o Santinelli. O problema é que o vagabundo do Santinelli tornou foi uma obsessão. Eu não acompanhei passo a passo, mas sim, o Santinelli ajudou a prejudicar muito o Metaforando. Mas demais. Demais. Cara, o Metaforando, no momento em que o vagabundo do Santinelli surge, tava num hype muito grande. Então, cara, Respondeu. o Santinelli, ele estompou o crescimento. Desculpa. Ele travou o crescimento do Metaforando. Mesmo motivo. Foi escroto, cara. Foi escroto. Eu nunca quis descer para essa esfera de baixaria, de ataque gratuito, de ofensa, de manipulação, você recortar um trechinho do que a pessoa fala e sair fazendo grandes acusações. Eu nunca quis fazer isso. Mas são 3 anos, galera, aguentando mentira, ouvindo meu nome. Danilo só tem o maior programa de humor da América Latina. O Santinelli tem o quê? Punheta. Ele toca bastante punheta, provavelmente.
O cara dizendo que eu fiz vídeo que eu não fiz, o cara falando que eu falo coisa que eu nunca falei, associando as coisas que eu faço no Metaforando com prática criminosa de charlatanismo. Ou seja, o cara me acusa de crime sem evidência nenhuma, o que já pode ser considerado por si só um crime. E por essas e tantas outras coisas, cara, que hoje eu Na época que eu era esquerdalho, eu assisti o Sentinelle. Nunca dei risada com aquele corno. E só assistia pra ver política. Só parei porque comecei a assistir os seus vídeos, Pardo. Obrigado. Eu que agradeço, irmão. Tamo junto, é os guri. Ó, estou salvando vidas. Estou aqui salvando vidas. Cara, o Sentinelle, mano, não dá, mano. decidi fazer um vídeo. Sabe a pior parte? Tem gente dentro da esquerda que odeia o Thiago Sentinelle. Segundo o pessoal, ele destruiu a imagem da esquerda, transformando em comunismo, pop, um ateísmo infantil. Então cancelem eles, chutem ele da bolha esquerdista. Como a direita tenta, como nós aqui, a direita iluminada, tenta fazer com o Wilker Leão. O Wilker Leão é um bosta, ele é um problema. A existência dele é um problema. Não só a gente aqui trata ele como um problema, eu e os meus casas, como agora o Kim Paim e os bolsonaristas estão tentando chutar o Wilker Leão pra fora, porque ele é uma merda, é um problema, ele é uma vergonha, ele é cringe, sabe? Ele é um problema, ele é um aliado ruim, é pior que um inimigo, cara. Resposta, mas diferente do Sentinelle, eu vou evidenciar as coisas que eu tô falando. Eu vou pegar prints, vídeos, notícias, artigos, tá certo? E responder ponto por ponto. Para a gente poder fazer isso da forma correta, eu preciso voltar lá para 2022. Então nós temos aqui o primeiro vídeo, Metaforando é uma farsa. Já no título, o cara rotula negativamente o nome da minha marca, né, Metaforando, a uma prática fraudulenta, uma farsa. Vamos entender então os principais argumentos do Thiago Santinelli. Só que você fala assim, bom, ele fez um vídeo tentando mostrar um ponto científico, né? E não um vídeo ali apenas para ganhar view. Não, os objetivos dele eram objetivos nobres, ele queria apenas difundir a ciência. Não, você vai ver que ele fez uma série de vídeos utilizando meu nome apenas Filho da puta. Nossa, o Sentinelle, mano. com o objetivo de ganhar view, de ganhar inscritos. E você vai perceber que não há objetivo de defender a ciência, né? O que quer que ele entenda como ciência, porque ele comete inúmeros erros categóricos e eu vou colocar prints aqui mostrando que ele está cometendo erros quando ele tenta fazer uma crítica científica. Por exemplo, ele pega um artigo científico para me atacar e aquele termo que ele utiliza, que ele fala que era aquele artigo, não tá naquele artigo em lugar nenhum, tá? Vocês vão ver, eu vou mostrar isso pra vocês. Outra maluquice que ele faz em um dos vídeos dele é tipo assim, ele pega uma autora, ele usa essa autora pra me atacar, né? Pra atacar o Metaforando, microexpressões, e a própria autora que ele usa... Será que alguém realmente acha o Sentinelle engraçado? Cara, eu acho que a esquerda não acha o Sentinelle engraçado. Eu acho que eles não acham... É impossível alguém dar risada do Sentinelle, mano. Ele é muito merda. Usa como referência no artigo científico dela, reconhece... Então o segredo é ser rato. É, Pardo, fazer vídeo. Cara, não é. Por aquilo que pareça, não, o segredo, você crescer batendo em outras pessoas, já foi tentado por muita gente no YouTube. E esgota, sabe? Você ter só... o seu objetivo é apenas bater em pessoas... Você vai ter um público bem merda. Então, o Content, ele se queimou muito por fazer um conteúdo em que ele batia muito nas pessoas. Eu não vou jogar o Content na fogueira, ele já foi gentil comigo, inclusive. Eu não sei nem o que ele tá fazendo da vida dele. Não, eu sei o que ele tá fazendo. Ele tem um canal chamado Anônimo, ou Sem Nome. Ele abriu um canal novo um tempo atrás. Bom, Depois do que vocês... claramente é o Content fazendo esse vídeo. E ficou off, né? Parou de fazer. Net. A sua doença a cada dia te passa. Irmão, pelo amor de Deus, você não precisa ser um gênio pra saber que eu contente, cara. Eu não tô doxando ninguém aqui. Beleza? É uma caixa de surpresas, uma caixa de... Aí, tipo, ele acabou se queimando, fez vídeo só batendo em gente. Eu acho que o Sentinelle, ele dá uma limpada, porque o alvo dele não é youtuber. Ele não tá batendo em youtuber pelo prazer de bater em youtuber. Não, ele tá batendo em youtuber porque ele é de esquerda, então ele tá atacando a direita. Você tá entendendo que tem um foco aqui? É tipo Nano Moura. Nano Moura cresceu batendo em gente. Verdade seja dita. Mas ele focava influenciadores e outras pessoas na esquerda. Tá entendendo? Era direcionado, era pra um lado político. Então, você mira em um lado político e espanca. Aquele bosta, o mongol do Tiff, ele cresceu batendo em jornas. Sem necessariamente ter um lado, por motivo político. Então ele se queimou com muita gente. Agora, se você foca, tem um alvo direcionado, vou bater em esquerdistas. Cara, eu tô aqui, eu fico batendo em comuna. Eu não cresço batendo em comuna, mas eu bato em comuna.
Então, se você tem um alvo, você consegue lidar com isso, mas é um conteúdo clima pesado. Eu acho escroto. Então, o Sentinelle, basicamente, ele cresceu batendo em direitistas, em geral. É isso. SL microexpressões faciais como sendo algo legítimo para análise das emoções, né, para evidenciar uma emoção. Eu bato em comuna pela diversão de bater em comuna, apenas isso. E não obstante, uma entrevista realizada com essa autora, perguntada objetivamente o que ela achava sobre microexpressões faciais, se ela achava que era pseudociência, a própria autora, nessa entrevista de 2023, depois dos vídeos do Santinelli, tá certo? Enfim, eles não se conhecem, mas essa entrevista Treta toda hora é um saco também. foi realizada depois dos vídeos dele. A própria autora desmonta isso e não concorda com essa ideia de que microexpressões são pseudociência. Então, tem vários erros que você percebe que o Santinelli não tá fazendo por ciência aquilo que ele tá fazendo. É somente para lacrar, me atacar para a bolha de esquerda dele e ganhar visualização e inscrito, coisa que deu certo. Mas vamos então Repito, a endopausa do Sentinelle começou quando eu tinha 2 anos. responder ponto por ponto os Tamo junto, Gabriel. Eu fico feliz por você, irmão. principais argumentos do Thiago Santinelli, se é que a gente pode chamar de argumento. Cadê o vídeo do que tu falou que ia fazer do Metafran? E depois de todo esse tempo, a minha misericórdia caiu sobre vocês e eu decidi fazer esse vídeo. A dicção do Santinelli é um show à parte. Ele pode abrir a boca e tirar a língua do céu da boca se ele quiser falar um pouco melhor, né, cara? Que é o vídeo que a gente procura responder a pergunta: o Metaforando é uma farsa ou não é? Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo, cara, já vou falar logo. É uma farsa sim, tá? Se você acredita nessa merda aí, você saiba que você tá sendo enganado aí por Nossa, é muito difícil ouvir esse cara por mais de 2 segundos, cara. mais uma pseudociência. Esse negócio aí de microexpressão facial tem tanta credibilidade quanto signo e horóscopo. Bom, já começa ali com o estratagema 32, né? Já bota um rótulo ali sem colocar evidência nenhuma. É pseudociência. Por quê? Porque é uma farsa. E é uma farsa porque é pseudociência. E se você acredita, você está sendo enganado por uma pseudociência. E se você está sendo enganado por uma pseudociência, é porque é uma farsa. Então, já começa ali fazendo. Miorin ou Sentinelle, quem tem a pior dicção? Cara, por incrível que pareça, o Miorin tem uma dicção pior do que a do Sentinelle. Uma petição de princípio, uma Apesar do Sentinelle ter caído do berço na infância. falácia lógica onde ele afirma algo de início sem evidência nenhuma. Mesma coisa que eu dizer assim, todo comunista é burro, porque acredita numa fantasia de ficção. E por acreditar numa fantasia de ficção, ele é burro, tá vendo? Eu tô voltando, eu não tô apresentando evidência de nada. Você já vê a má intenção do sujeito, né? O Miorin parece que tá se afogando quando fala. É porque ele é gordo, pô. O Miorin é muito gordo, o Miorin é muito obeso, então, tipo... Sabe? Ali tem a questão física também do coitado do Miorin. O Miorin tinha que fazer fono, tinha que emagrecer. É preguiça, né? Os caras simplesmente não corre atrás pra deixar de ser gordo. Já faz uma afirmação sem evidência. Bom, não. Microexpressões faciais não são pseudociência. E como ele não fez a afirmação e não colocou nenhuma evidência para sustentar a afirmação dele, o que sobra é o Thiago Santinelli com a auto... É o Zempic, mano. O Miorin tem que tomar um Zempic e emagrecer. Pronto. Como pesquisador científico, a fazendo uma afirmação. Então, a gente tem pessoas que são muito mais autoridade no campo científico para afirmar o contrário do que o Santinelli está trazendo nesse momento. Você tem, por exemplo... um estudo, né, uma pesquisa que foi publicada, What Scientists Who Study Emotion Agree About. Tá. Essa pesquisa entrevistou cerca de 250 cientistas que estudam processos emocionais e o critério para esses cientistas participarem da pesquisa era muito alto. Eles tinham que estar trabalhando ativamente na área das emoções humanas, tinham que ser especializados, não apenas graduados em psicologia, mas especializados na área das emoções humanas, tinham que estar trabalhando em produção, tendo produzido pelo menos 3 ou 5 artigos nos últimos 3 anos anteriores a essa pesquisa. Basicamente perguntaram para esses cientistas, né, a grosso modo assim, olha, vocês acham que cientificamente existem sinais que a gente pode realmente observar no corpo humano que demonstram que uma pessoa está sentindo emoção? Trocando em miúdos, né, vocês acham que é pseudociência ou que realmente existe algo científico que a gente pode observar algum sinal da pessoa e dizer com propriedade científica que aquela pessoa está sentindo determinada emoção? E assim, 88% dos participantes dessa pesquisa, tá certo? A vasta maioria disse que sim. Eles concordam com a ideia de que cientificamente existem sinais que o corpo transmite, que você pode afirmar cientificamente que existem sinais universais que o nosso corpo transmite, como por exemplo... Bom, você não precisa ser um cientista pra perceber. Tipo, você olha na cara de uma pessoa, você vê que ela tá... Você consegue meio que perceber como que ela tá. Tipo, é só você não ser, sei lá, um completo autista. Você consegue perceber se uma pessoa tá bem ou não só olhando na cara dela. Baseado em quê? Vibes, basicamente isso. Por exemplo, a microexpressão facial, sempre que a gente processa determinada emoção primária. Para além disso, você tem ali o Princípios de Neurociência, que é um livro organizado pelo Eric Kandel. Quem que é Eric Kandel? Ele é vencedor do Prêmio Nobel de Medicina nos anos 2000. E se você vai na seção ali sobre emoções e sentimentos, ele está afirmando que sim, você pode julgar, saber quando a pessoa está sentindo uma emoção primária, observando de maneira direta as microexpressões na face dela, as expressões faciais. A própria Lisa Feldman Barrett, que é uma das principais
Eu adoro como a bolha comunista não produz absolutamente porra nenhuma pra internet. Os caras não fazem conteúdo, não sabem fazer humor, não fazem documentário, quando fazem é umas merda conceitual que é pura punhetação intelectual. Ó, só é react do vídeo, só é react ou vídeo resposta parasitando o nome dos outros. Realmente segue Marx. Vivem ser vampiro do trabalho dos outros. É isso, os webcomunistas nunca produziram nada, cara. Por isso que eles se agarraram tanto no saco do Castanhari e nunca vão soltar. E tratam o Castanhari como um deus entre os homens. Tipo, todos os webcomunistas tratam o Castanhari como um deus. Por quê? Porque o Castanhari é o único palhaço da bolha comunista que sabe fazer vídeo. Por quê? Porque ele era de fora da bolha comunista. Tipo, mas você vê, todos os webcomunistas estavam lá junto no lançamento do vídeo dele. As críticas ao modelo de microexpressões faciais, no artigo científico que ela faz criticando as microexpressões faciais, no comecinho do artigo ela fala lá, microexpressões faciais são reconhecidas como um fato científico, mais propagado, um dos fatos científicos mais propagados na área da psicologia. Então eu não sei de onde é que o Santinelli tira uma bobeira dessa. Ah, é pseudociência, da onde, cara? Entendeu? Todas as pessoas com tarimbo alto na área das emoções humanas dizem o contrário do que esse cara tá dizendo. Mas vamos lá, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Mas antes de irmos para a parte teórica, que é onde a cabecinha de vocês vai começar a pegar fogo e vai doer um pouco, porque vocês não estão acostumados a, como é o nome? Pensar. Vamos aqui entender quem é Vitor Santos. O Santinelli não tá acostumado a falar, pensar. Esse cara, ele era o quê? É o que ele fazia da vida antes de começar a ser perito em microexpressões faciais. Mas tudo bem, vamos deixar o cu de lado. Aqui na Augusta é difícil, né? Mas... Isso ajuda a soltar o cu. 15 segundos de apresentação de stand-up do Vitor aqui. Tá, então ele começa com o argumento ad hominem, né? Que é quando você deixa de lidar com a mensagem. Cara, eu nem sabia que o Metaforando tentou fazer stand-up. Bom, eu também pensei em fazer stand-up, mas eu não sei me apresentar em palco. Mensageiro. Bom, quem tava no congresso percebeu, eu não sei falar em palco. Aquele que está trazendo a mensagem. É um argumento fraco, né? É um argumento... Você vê que é literalmente a segunda vez na minha vida que eu subo num palco pra falar. Então, bom, eu acho que eu não fui tão mal assim, né? Nesse sentido falacioso, né? Ele já começa visando descredibilizar a pessoa que ele vai bater, para que fique fácil bater. Então, olha, primeiro eu vou mostrar pra vocês, o Vitor é o cara que fez stand-up, e aí, parou de fazer stand-up, e aí ele começou a falar de expressão facial na internet. Então já começa fazendo um ad hominem. Muito fraco. Bom, não é segredo pra ninguém, eu já falei várias vezes aqui no canal, eu estudo não só microexpressões faciais, como comportamento não verbal no geral desde 2009, né? Eu sou certificado como Fact Certified Coder, que em teoria é o que você precisa para poder ser considerado um perito na área da análise do comportamento facial. Não, mas eu nunca fiz stand-up. Eu pensei em escrever piadas e fazer. Mas pra mim, eu acho que não ia funcionar. Eu gosto muito de edição de vídeo. Eu gosto de todo produto audiovisual. Apenas escrever e apresentar, acho que não vai ter o mesmo impacto. Desde 2018. Eu tenho formações tanto na área da linguagem corporal, da cinese, enfim. Mas claro que o Santinelli ele oculta todas essas informações e traz o fato de que sim, eu já fiz stand-up. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu vou pegar o Santinelli reagindo ao meu passado quando eu fazia stand-up, mas eu vou te falar que o passado do Santinelli, na hora que a gente reagir, vai ser um pouquinho mais chocante do que o meu. Principalmente os tweets dele ali, mais antigos, do passado dele. Mas já a gente fala do meu passado, do passado do Santinelli. Vamos seguir para as críticas aqui. Ajuda bastante, tem um monte de droga aí que tem um efeito bem melhor que teu curso. Aí você vê que o sujeito, né, já faz ali uma apologiazinha ao uso de drogas, aqui, belezinha, né? E aí é claro que tem gente que cai nisso aqui e vai gastar o suado dinheirinho dela comprando curso que não tem eficácia comprovada nenhuma, que é uma coisa que nem é cientificamente levada a sério. Lembre-se, pessoal, o Santinelli ele é apoiador do Lula, ele é um militante de esquerda. Então ele divulga sempre postagem, divulgou muita coisa, né, pra você votar no Lula. E aqui nesse vídeo ele se apresenta como um cara preocupado com a ciência. Meu Deus do céu, como que tem gente que gasta dinheiro com esse negócio do que o Metaforando ensina, que não é científico. Ô Santinelli, você sabe quem foi que gastou uma paulada de dinheiro em análise de emoções, exatamente o que eu ensino nos meus cursos e aqui no canal Metaforando? O presidente que você promove, cara, o presidente Lula, no atual governo Lula, a maior licitação da história da Esplanada, quase 200 milhões investidos em análise de sentimento. Aí eu te pergunto, você viu o Santinelli lutando pela ciência, criticando o atual governo Lula? Não acredito que o Lula gastou 200 milhões em análise de sentimento, que é a mesma porcaria que ele tá... Não, o Santinelli falando, não, eu não sou petista, eu sou comunista. Vai tomando... Cara, uma verdade, que eu já tratei disso em outro... acho que foi no React sobre... aquele bosta do Garrato. O comunista brasileiro vai passar 4 anos xingando o PT, xingando o Painho. Ah, Lula neoliberal! Haddad, privataria, o caralho, vai xingar, e vai bater, e vai se espernear, vai fazer o caralho, vai fazer o inferno. Pô, ele traiu a revolução, traiu a classe trabalhadora, e o caralho, e pá. Aí... vai chegar no período eleitoral? Lula lá, brilha uma estrela. Lula, contra o fascismo, vota no Lula. Voto útil, voto no Lula, é isso. Então são as putinhas, beleza? Essas são umas... O esquerdista brasileiro é uma... que o PT fala, tá bom, leva, pega o meu cartão aqui, pode gastar, faz o que quiser. E ela vai fazer a festinha dela, vai xingar, vai mandar o cara... Uma hora que ele mandar... agradecer, ele simplesmente ajoelha. É isso.
Esse é o esquerdista no Brasil, sabe? A hora que o painho manda, eles ficam de cócoras. Faz aquela É isso. pseudociência. Não, você não viu. Que é o que eu falo. Por isso que esse vídeo, os vídeos do Sentinelle, tudo que ele fez com o canal Metaforando, nunca foi sobre ciência, pessoal. Isso é política. Ele me pinta como se eu fosse um opositor, vendedor de curso, um arquétipo de direita, né? O cara é vendedor de curso, coach. Aí Pablo Marçal, Thiago Negro, ele me pinta dessa forma pra galerinha de esquerda, vai lá, chupar o saco da galerinha de esquerda pra galerinha de esquerda me bater. Mas eu te pergunto, se ele fosse realmente o cara da ciência, ele estaria aí batendo no governo Lula, que investiu 200 milhões, quase 200 milhões, em análise de sentimentos. Que é exatamente o que eu ensino aqui, né? Você analisar o sentimento, seja pela expressão facial, pelo gesto, pelo tipo de texto, pelas palavras que a pessoa utilizou. É o que eu ensino. Não, o Lula chorando quando... O Gaio Rato chorando quando o Lula ganhou em 22. Mas ele não bate nisso, ele não critica. Porque ele não tá preocupado com a ciência. Ele tá preocupado. Então, a maior parte da direita fez a mesma coisa em 2000. Não, a maior parte do cara. Eu fiz. Eu passei 3 anos xingando o Bolsonaro, estourei o 22 em 2022. Foi uma cadela. É autocrítica. Nunca mais farei isso. Preocupado com quem é que falou. Se é da bolhazinha de esquerda, pode falar o que você quiser. Se for da bolhazinha que ele Era o painho do outro lado, irmão. Não consegui. diz que é bolha de direita, porque eu nunca me manifestei politicamente aqui no canal, aí sim, aí ele Autocrítica é isso. Eu sou hipócrita. Eu sou vai hipócrita. bater, ele vai usar o rótulo que Essa culpa eu carrego, irmão. Eu sou um... Eu devia ter feito igual o MBL, ter votado no Lula e defendido o voto do Lula até o fim. Não, foi a cadela no final. for, mas na verdade não é Me tomei no meu c... Devia ter sido isentão em 22. preocupação com ciência Que bosta. porcaria nenhuma. Bom, pelo menos ele perdeu. Eu durmo bem. Apesar dos pesares, tá ligado? Mas vamos seguir aqui. Você vê como as falácias vão se desmanchando, né? Eu vou provar e mostrar pra vocês aqui. Mas aí a galera que gosta desse cara vai falar, pô, mas qual é o problema do cara vender curso ou do cara propagar aí uma pseudociência que não faz mal pra ninguém? Não faz mal pra ninguém é o caralho. Tem esse cara aqui, ó, Felipe Heydrich. Ele foi acusado pelo ex-senador Magno Malta, aquele otário lá que ficou chupando as bolas do Bolsonaro a campanha inteira e não ganhou nenhum cargo. O Magno Malta disse na tribuna do Senado que o Felipe abusava do próprio enteado. E disse, inclusive, que tinha provas disso aí. E junto com o Magno Malta, a esposa do Felipe, também tava acusando ele de Eu vou ter um brocha neocon, irmão. Puta, eu não quero pensar sobre isso. pedofilia. E aí Vou compensar esse erro em ano que vem. foi lá o Metaforando analisar o caso. E ele é muito espertinho, porque ele nunca pega um caso que acabou de acontecer e grava um vídeo no outro dia. Ele espera ver a opinião da sociedade, da internet sobre o assunto, e aí ele... Então, no primeiro eu votei no Emael, no segundo estourei Bolsonaro. E foi Mais isso. uma vez, ele já rotula. Você percebe que o cara tá a todo momento, ele não traz uma evidência do porquê que não é ciência, ele não traz uma evidência do porquê que não funciona, etc e tal. Ele tá a todo momento apenas tentando imputar rótulo em mim e más intenções em mim. O cara tá a todo momento tentando me julgar, fazendo estratégia de homem, mas não prova nada, não tem evidência do que ele fala. Mas vamos seguir. Ele tá falando do Felipe Heydrich, tá? faz um vídeo sobre, que é meio que pra corroborar com o que as pessoas já estão falando e acreditando já que seja a verdade. E aí ele fez uma análise do cara e da mulher dele, e aí na análise ele falou que o cara realmente estava mostrando sinais ali de mentira, indicando que ele era realmente culpado. Guardem bem essas falas do Sentinelle. Vocês vão ver que como esse cara é mentiroso para um c... Ele disse que eu falo que tem sinais de mentira e que o cara é culpado. Guardem bem as palavras desse sujeito. Esse cara, o Felipe, foi preso, apanhou na cadeia, não se fudeu pra lá, e aí depois foi considerado inocente em primeira e em segunda instância. Vejam bem. Aí tu acha que o Metaforando fez algum vídeo lá falando sobre o ocorrido? Claro que não. Veja a forma que o Sentinelle conta. Eu vou lá, faço um vídeo do Felipe Heydrich, digo que ele tem sinais de mentira, digo que ele tem sinais de culpado, faço esse vídeo. Depois do meu vídeo, o Felipe Heydrich é preso, apanha na cadeia e depois ele é inocentado e eu não comento nada. E sabe o que refuta o Sentinelle? A verdade. É fácil refutar o Sentinelle. É só mostrar a verdade. O meu vídeo sobre o Felipe Heydrich foi feito apenas após o Felipe Heydrich ter sido declarado inocente. Tanto que, no começo do vídeo, eu vou lá e falo que o Felipe Heydrich é inocente. Eu falo exatamente isso. Preso de forma preventiva no Rio de Janeiro. Recentemente, Felipe Heydrich foi declarado inocente por falta de provas. E segundo ele, a situação toda é uma armação de sua ex-mulher. Caralho, o Sentinelle é um merda, mano. O Sentinelle é um merda. Não, nunca falei que não tinha nada pior que isentão. Volta pra 2022. 2022 eu falei com todas as letras. Eu entendo por que o MBL não vai... O MBL defende voto nulo. Eu entendo. Nunca critiquei eles por causa disso. Mas eu votei no mito contra o Bolsonaro. E foi isso aí. Eu nunca critiquei quem tava defendendo o voto nulo. Nunca. Ponto. E é isso aí. Bianca Toledo contra Eu acho que deve ter corte disso, em algum lugar. ele, movida principalmente por interesses pessoais e financeiros. E essa acusação toda da Bianca Toledo, né, contra o Felipe Botei no mito contra o Bolsonaro, né? Gravei 13, botei no mito e foi isso. Tomando, falar de 22. Ô, velho, chega de falar de 22, eu não aguento mais essa merda. Que pariu. é uma acusação muito... Ô, a gente tá 3... Ô, na moral, vocês já repararam que na bolha bolsonarista são 3 anos falando de 2022? São 3 anos já falando dessa merda dessa eleição, cara. São 3 anos falando dessa merda, cara. Vai tomar no cu.
Curiosa, chama muito a atenção e alguns pontos merecem ser ressaltados aqui. Ela o acusa de ter feito várias coisas, porém não há prova do ato libidinoso, mesmo Bianca Toledo morando em uma mansão, conforme o próprio Felipe. Então, pô, quem falou ali, ó... Mano, o MBL foi perseguido pelo governo Bolsonaro por 4 anos. Eles iam votar com mito? Vamos tomar no c... Vai se f... Não há um registro. Bom, se você é uma prostituta, se você é uma cadela que perdoa, vai lá, perdoe. Ai, minha mulher me traiu, eu vou perdoar. Tá bom, se você tem essa personalidade boiola, vai lá, seu cookie do c... Vai se fuder. Registro de câmera de segurança mostrando qualquer Perdoar. Vai tomar no c... coisa que incrimine ele. Inclusive o próprio Felipe Heydrich foi inocentado por falta de provas. E em momento nenhum, você pode entrar no vídeo agora Dito isso, fiz 22. e pesquisar em momento nenhum. Não tinha proximidade nenhuma com a rapaziada. Ou sinal de culpado. Pra mostrar pra vocês o que eu tô falando, eu transcrevi o meu vídeo. Ele foi inocentado por ter feito várias coisas, porém não há prova do ato libidinoso, mesmo Bianca Toledo morando em uma mansão, conforme o próprio Felipe diz. Não há um registro de câmera de segurança mostrando qualquer coisa que incrimine ele. Inclusive o próprio Felipe Heydrich foi inocentado por falta de provas. E em momento nenhum, você pode entrar no vídeo agora e pesquisar em momento nenhum. Eu falo que o Felipe Heydrich tá demonstrando sinal de mentira ou sinal de culpado. Pra mostrar pra vocês o que eu tô falando, eu transcrevi o meu vídeo inteiro, tá certo? Todas as minhas falas do vídeo são transcritas aqui em texto. E agora eu vou pesquisar se eu falo sinal da mentira, sinal de culpado. Veja bem, então tá aqui, ó. Nem sinal da mentira e nem, nem sinal de culpado. Eu não falo nenhuma dessas falas. Você vê como o Santinelli é desonesto, cara? Você vê que bicho desgraçado, desonesto, mentiroso? O cara fala que eu... Porque esse vagabundo só quer destruir o seu opositor. Ponto. Afirmo que o sujeito tem sinais da mentira. Eu não falo isso no momento nenhum do vídeo. O cara fala que eu afirmo que o sujeito tem sinal de culpado. Eu não afirmo nenhum, no momento nenhum do vídeo. O cara diz que eu faço o meu vídeo. Por conta do meu vídeo, o Felipe Heydrich é preso. E depois que o Felipe Heydrich é inocentado, eu não falo nada sobre isso. Sendo que a ordem é exatamente o contrário. Eu só fiz o vídeo depois que o Felipe Heydrich foi inocentado e eu afirmo que ele é inocente. No começo do meu vídeo. Se você, assim como a cambada de fracassado que segue o Santinelli, vê o vídeo dele e acredita nisso, olha o perigo que é pra mim. Olha o perigo que é pra mim, cara. A galera acha que eu faço um vídeo pra atacar um cara e por conta do meu vídeo uma pessoa foi presa. A impressão que dá, você vendo esse vídeo do Santinelli, é exatamente isso. Você vê o perigo que pode ser. Imagina uma pessoa vendo um negócio desse, ouve isso aí, acredita no Santinelli, sai na rua e me tromba. Tem direitista que caiu nessa narrativa do Santinelli e acredita nisso até hoje. Por quê? Porque todos os vídeos do vagabundo, todos os vídeos desse vagabundo do Santinelli pegaram mais de 500 mil de views. Por quê? Porque o Metaforando era gigantesco naquela época. Gigantesco. Era um canal hypado pra c... Cara, todo mundo, vocês lembram, 3 anos atrás, só se falava de Metaforando no YouTube brasileiro. Ele era o cara do momento, tá ligado? Todo mundo assistia Metaforando, viu pra caralho, hypado, aí surge o Santinelli, inventa um monte de mentira, puta, estancou o crescimento do Metaforando. O Metaforando eu sei que é o cara que faz vídeo. E eu acho que foi um erro o Metaforando não ter se pronunciado naquela época. Acho que foi um erro do cara. E os outros vão presos, então a pessoa vai lá, me ataca. Eu recebi muito ataque virtual, ameaça inclusive de ser atacado fisicamente, mas como é todo um bando de militante, frouxo como o Santinelli, nenhum deles nunca fez nada fisicamente contra mim, só ficou na internet mesmo. Mas você vê o perigo, cara, como que isso pode chegar num ponto de escalar pra uma violência, pelo cara tá contando uma série de mentiras. Esse é o nível, essa é a má intenção desse sujeito. É isso aqui, cara. São essas mentiras que eu escuto há 3 anos que esse ser humano desonesto conta sobre mim. E como eu falei pra vocês, basta mostrar a verdade que você vê que o cara tá contando uma mentira atrás da outra. Então assim, ou o Santinelli não viu o vídeo que ele fala, que eu fiz sobre o caso do Felipe Heydrich, ou ele viu o vídeo, viu que eu não falo aquilo que ele falou e decidiu mentir apenas de má fé. Então ou o cara foi burro porque não viu aquilo que ele criticou, ou ele agiu de má fé e foi mentiroso. Deixo pra vocês aí escolherem qual das duas opções. Mas vamos seguir aqui. Vamos ver o que mais que ele tem de argumento. Esse daqui até agora a gente fica tudo mentira. Dessas obras de microexpressões faciais para ajudar os policiais a pegarem criminosos por aí. O que o Vitinho não fala é que em 2013 o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões dessas porra aí em passageiros suspeitos resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Guarde as palavras do Santinelli, o que o Vitor do Metaforando não fala, né? Que utilizaram lá um sistema de análise de comportamento com base em comportamento não verbal e prendeu poucas pessoas, né? Guarde as palavras do Santinelli, a gente já volta pra isso. Vamos seguir aqui. Em Eu acho que o Metaforando processou ele. 2017, a União Americana pelas Liberdades Civis publicou Para de ficar repetindo, eu leio a mensagem uma vez. um relatório que eu vou até ler como está escrito na íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo e observação Tá, vamos lá. ler como está escrito na íntegra. Mas vamos ler na íntegra mesmo, né, Santinelli? Porque ele tá colocando ali, né? Ciência é lixo, né? Baseado em junk science, né? Vejam a fala dele. 0,6% publicou um relatório que eu vou até ler como está escrito na íntegra. No relatório, então, está dizendo que microexpressões faciais, comportamento não verbal, etc., é junk science. Vamos abrir esse relatório. Vamos lá, Santinelli. Eu e você, mano. Vamos abrir esse relatório e vamos ler na íntegra mesmo. O relatório de fato. Vamos lá. Bom, então o relatório que ele está se referindo é esse relatório aqui, tá certo? Debunking the TSA's Behavior Detections Program. Bom, segundo o Santinelli, esse relatório, ele diz que comportamento não verbal, ciências microexpressões faciais é junk science, é ciência. Pelo que eu me lembro, o Metaforando só deu um strike nele. Isso foi motivo de ele comer o cu dele e proteger o Santinelli. Devia ter dado 3. Lixo. Bom, então vamos dar um Ctrl F e vamos procurar o trecho que o relatório fala isso, né? Junk
Poxa, mas não aparece, cara. Junk Science. Pô, foi que o Metaforando postou a caralho do vídeo em 720p, né? Esse aqui é o relatório, cara. Não aparece, né? Íntegra, tá? Não são palavras minhas. A abordagem e observação comportamental foi baseada em viés, ciência fraca e lixo. É assim que microexpressão facial... Mas peraí, cara, o relatório tá aqui. Mas não aparece Junk Science em lugar nenhum. Sabe por que não aparece? Porque Junk Science, esse termo Junk Science, foi uma postagem, uma matéria falando sobre esse relatório, postada no blog TechDirt, que é um blog de tecnologia. Então veja bem, o Santinelli... um relatório governamental chama microexpressões faciais e todo o comportamento não verbal de Junk Science. Eu estou com o relatório aberto aqui. Velho. Nossa, feião. Caralho. Que merda. Velho, na moral. Cara, quando eu vou escrever um roteiro, muitas das coisas que eu vou atrás, primeiro tá no site de notícia, depois eu tento achar o artigo mesmo. Quando eu não consigo encontrar o artigo, seja porque ele tá atrás de um paywall e eu não vou pagar, mano, eu tento ir atrás e tento pegar a fonte original. É isso, eu tento pegar o texto original do artigo científico pra colocar no meu vídeo. Porque, cara, é assim que a banda toca, velho. É assim que a banda toca, é assim que você produz um vídeo. Sabe? É assim que você produz um vídeo. Tipo, você simplesmente não vai pegar uma notícia e falar, deixa eu ler aqui o texto na íntegra. Não, isso é canalice. Isso é canalice. Pior que eu não uso o Google Acadêmico, não. Ele é bem ruim. O Google Acadêmico é bem ruim. Então, o Webfit Ladder não funciona direito. Agora eu tô usando... Deixa quieto, eu não vou falar os sites aqui que eu tô pegando os artigos. É que faz bastante tempo que eu não trabalho mais, eu não tô... Desde que o vídeo da geração Z eu não encosto num texto que eu preciso de muito artigo. Então, toca o barco. Tá aqui pesquisando no Ctrl F. E simplesmente não existe esse termo Junk Science. Só que aí, da onde que ele tirou isso? De um blog, de uma matéria de um blog. Você vê que o cara nem se deu ao trabalho de ler o relatório que ele usa. Fala, por favor, que eu leio essas fitas. Deixa eu ver se eu acho o nome certinho aqui. Tem muita coisa no Sci-Fi Hub. É isso. Em poucas palavras, o Sci-Fi Hub. É onde você tem muito material de artigo científico que tá atrás de paywall. Então, é um lugar bom pra você caçar os seus negócios. Usa pra me atacar. É isso. O próprio relatório que ele usa, clamando que esse relatório... Se eu não me engano, é o Sci-Fi Hub. Sci-Hub. Afirma que microexpressões faciais são Junk Science, são ciência lixo. Como vocês estão vendo aqui, o próprio relatório não afirma isso. Mais uma vez eu provo que o Santinelli é burro, ou ele é mentiroso e mau caráter, desonesto. Que ou ele não leu e foi ignorante, ou ele leu, sabia que não tinha esse termo aqui no relatório, mas quis mentir mesmo assim. O que o Vitinho não fala... O Vitinho não fala, tá? Então eu não falo isso aí que ele vai dizer agora. É que em 2013, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões dessas porra aí, em passageiros suspeitos, resultaram em prisões. Eu me lembro daquele vídeo do Castanhari que tinha um Metaforando, em que o vídeo tinha quase 3 horas e caiu pra 2h30 depois que o bosta do Castanhari tirou a participação no Metaforando. Caralho, sério que ele fez isso, mano? Sério que esse rato fez isso mesmo? Caralho, que vagabundo, mano. Caralho, que filho da puta, velho. Enfim, eu acho que eu já falei em outros lugares, eu tô fazendo um vídeo sobre os casos do Michael Jackson de pedofilia com o Metaforando. Nossa. Ele tá há 3 meses fazendo esse vídeo. A pesquisa... Esse vagabundo, tipo, chamou o Metaforando pra fazer um collab, pra fazer um vídeo. Ou seja, o Metaforando perdeu um tempo do caralho pra fazer um vídeo, só pra esse rato excluir o cara. Mano. Michael Jackson. Que filho da p, velho. Caralho, que filho da p. Nossa, que rato, mano. Que rato. Cara, tirou os créditos do mano, velho. Cara, ele excluiu o Metaforando dos créditos do vídeo, velho. Meu Deus do céu, cara. Pesquisa disso pra ir atrás de tudo e etc. 3 meses de pesquisa antes de gravar. Não, antes de gravar, 3 meses de pesquisa e roteiro. É um roteiro que a gente fez sala de roteiro, de tipo, e aí, mas peraí, aqui, isso aqui, ó, aqui tem uma consistência, aqui tem uma coisa que parece que a gente tá puxando sardinha, é melhor ficar mais neutro aqui, ó, temos que mostrar outro lado. Um vídeo mega delicado. O que falar de ratos? Imagina, a gente vai falar sobre todas as acusações de pedofilia. Então, a gente tá... Não temos valentes, mas os covardes. Aqui, um covarde. Aqui, um bosta. Aqui está um bosta. Beleza? Em 2013, o Escritório de Responsabilidade do Governo dos Estados Unidos liberou um relatório maravilhoso que mostrou que apenas 0,6% das 61 mil abordagens baseadas em expressões e microexpressões dessas porra aí, em passageiros suspeitos, resultaram em prisões. 0,6% de 61 mil. Cara, eu não é Mandela, é efeito Mandela não, mas eu lembro desse vídeo. Eu assisti esse vídeo do Michael Jackson, na época. Eu não lembro de
Eu acho que o metaforando tava lá mesmo. Ou seja, não deu pra detectar se a pessoa estava realmente mentindo, enfim, não deu pra prender gente usando microexpressão facial. Logo, microexpressão facial é pseudociência. E aí nós temos uma falácia da ampliação indevida, né? Ou uma falácia do espantalho, enfim, que é basicamente quando você distorce o argumento original para um espantalho, para que você possa bater no espantalho e clamar que refutou a tese original. Então, veja bem, quando ele mostra esse artigo, ele vem com a seguinte premissa, né? Eu nem sei se ele vai falar ela aqui, mas eu sei de quem ele tá copiando esse artigo, e a premissa é a seguinte: microexpressões faciais não dá para detectar mentira, né? Tentaram detectar numa pesquisa de aeroporto e tal, no relatório utilizado em sistemas de segurança no aeroporto. Não tem amigos, não tem decência. Não tem decência, é um vagabundo. Não deu certo. Logo, microexpressão facial é pseudociência. Isso é uma generalização e espantalho. É a mesma coisa que eu falo o seguinte: medicina é a ciência que estuda as doenças, tá? E a cura das doenças. Porém, a medicina até hoje não descobriu a cura do câncer. Logo, a medicina é pseudociência. Tá vendo como eu estou recortando um pedaço, eu pego uma meia verdade para fazer uma extrapolação, para criar um espantalho? Eu tenho que pegar o contexto completo. Medicina estuda a cura das doenças, mas também estuda a prevenção, tá certo? Por isso que mesmo se ela não descobre a cura para determinadas doenças, ela ainda é considerada, obviamente, ciência, porque ela também atua na área de prevenção. Né? Olha, eu também não vou entrar na seara aqui de estudo de microexpressões, pseudociência ou não, porque, como pode dizer, eu sou economista, sabe? Então se eu falar, é pseudociência, ok, economia é vibes, Outra, eu não me importo o suficiente. Exato, eu não me importo o suficiente. Em outras áreas. Eu não ligo, é isso, eu não ligo. Com microexpressão facial. Poxa, não deu pra prender gente com microexpressão facial. Tá, mas e todo o resto de microexpressão facial? E principalmente, o ponto principal, microexpressão facial, expressões faciais, tá certo? O fenômeno que acontece no nosso rosto, ou no resto do nosso corpo, enfim, porque quando a gente sente uma emoção, várias áreas do nosso corpo determinam, né, demonstram vários sinais. Não sou nem eu que estou dizendo isso. Isso é explicado em diversos livros, você pode pegar uma referência acadêmica, que é o Princípios de Neurociência. Ele deixa bem claro pra gente lá no capítulo de emoções que quando uma emoção primária é processada no cérebro, você ativa 3 grandes áreas, né, de maneira instintiva. A sua musculatura esquelética, por exemplo, músculos da face, a sua musculatura visceral. Por exemplo, quando você fica com medo, você para de peristaltar, a garganta seca, né, musculatura interna. E a sua área endócrina. Então, por exemplo, quando você fica com medo ou com raiva, você vai secretar cortisol, noradrenalina. Então, essas mudanças que ocorrem, a microexpressão está associada a isso. O comportamento não verbal está associado a isso. O que a gente fala no Metáfora desde sempre é que, quando você sente determinada emoção, aquilo vai ser visto por diferentes sinais. E talvez, né, também, uma microexpressão facial. E aí, porque alguém não conseguiu prender gente lá nos Estados Unidos, tudo isso aqui é invalidado? Claro que não. Isso é simplesmente um argumento falacioso, uma falácia de espantalho, tá certo? Até porque, em vídeos aqui do canal, eu já falei inúmeras vezes que não dá para detectar mentira por nenhum sinal. E muito menos por microexpressão facial, que não existe sinal da mentira. Eu já falei isso aqui. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olha pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. E quando eu falei sobre microexpressão facial no canal, uma das primeiras vezes que eu fiz uma definição técnica, eu não falei que era microexpressão. Se eu não me engano, psicanálise cai nisso também, tá entendendo? Detalhe, existe muita ciência dentro das ciências econômicas. Muita gente considera uma pseudociência, sabe? É uma loucura. Economia. Sério, eu sei, alguns economistas do chat vão se ofender. Eu também já me ofendi no passado de que tem gente que trata economia como pseudociência. Expressão facial. Porque, querendo ou não, é muito vibes. É uma ferramenta de detectar mentira. Eu falei o quê? Não, Marx ele tirou do cu dele, basicamente. Marx cagou ideias e os marxistas tratam esta merda como o santo graal e tudo que Marx falou como científico. Não é. Não é. Beleza? Eu falei que tem associação com expressões emocionais. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser... Não é engenharia, igual buchitagem. Vai tomar no cu também. Definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Em diversas ocasiões, eu já falei, já conversei com advogados aqui no canal, já conduzi entrevistas... Tratam as merdas do Marx como se fosse a Bíblia, velho. Dizendo exatamente que microexpressão facial, comportamento não verbal, não dá pra se usar de maneira determinante em casos de prisão, por exemplo. Não dá pra você prender uma... É engraçado como os caras tratam o capital como se fosse a lei da inércia de Newton. Exato. Basicamente, todo o comunismo, toda a esquerda, ela está assentada em absolutamente nada. É isso. Científico pra caralho. Sim, estudos marxistas... Foda. Vou entrar nessa seara também, eu tô cagando. É uma religião essa merda. Traiu o canto da boca. Eu já falei várias vezes aqui. É uma religião de ateu burro. E o Santinelli fala que eu não falei isso. Novamente, ou ele não viu meu conteúdo pra fazer essa afirmação, ou ele viu, sabe que eu já falei isso aqui e decidiu ignorar. Novamente, burro ou mentiroso. Né? Mas vamos seguir aqui. O autor que o Vitinho aí sempre usa nos vídeos dele é esse mano aqui, ó, é o Paul Ekman. Ele é um rapaz aí conhecido por ter métodos de pesquisa bastante questionáveis, bastante enviesados. Ele faz uma afirmação, não bota uma evidência...
Cara, é sempre assim. Eu vou lá e falo, não, tal coisa é. E a gente segue. E aí você que é burro, tá se perguntando aí, o que é uma pesquisa enviesada, Thiago? Eu não sei, eu sou ignorante, eu não sei o que é. Calma, eu estou aqui pra Sentinelle? sua cabecinha vazia. Um exemplo do que é um estudo enviesado, o próprio Vitor Santos aí do Metaforando deu o exemplo numa entrevista que ele deu num podcast falando sobre o Paul Ekman. Então ele tenta fazer a mesma coisa que o Darwin fez. Ele pega colaboradores de outros países, realiza a mesma pesquisa e obtém os mesmos resultados. Olha só. E aí vem a grande crítica. Eu provavelmente tava falando do... Não, todos os países que você pegou sofreram ostentarização. Essas críticas dos antropologistas da época. Entendi. Ah, então tava enviesado também. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom... ele tá querendo me usar pra dizer que eu afirmei que o Ekman fazia coisa enviesada. Vamos pra uma... Eles chamam de tribo. Ah, tá, legal. Ele tá pegando o começo das pesquisas do Ekman. Vamos ver então. Tribo primitiva. Você vai mostrar, você vai deixar eu falar tudo. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom... Vamos pra uma... Eles chamam de tribo primitiva, né? Que seria uma civilização não letrada. Certo. Pegar alguém que não teve contato com nada e vamos ver como que é, né? Nunca teve contato com o homem caucasiano. Eles foram lá pra Papua Nova Guiné. Ficaram lá com a tribo dos Fole. Pra você levar isso como assim? Bicho desonesto, filha... Caralho, que filho da... Caralho, que filho da puta. É que eu nunca assisti um vídeo desse merda. Caralho, que canalha do caralho. Nem se eu fosse fazer um vídeo refogando o web comunista, eu faria uma merda dessa. Porque isso daqui é canalice. Tipo, deixa o... Cara, a forma... O meu ideal pra você queimar alguém é deixar que ele fale. Fale. Fale e se queime sozinho. Depois você mostra as contradições. Como o Arthur fez com o MC Smith. Aquilo ali foi um masterclass de como você fode uma pessoa simplesmente permitindo com que ela fale, sabe? Esse canalha, esse boss Sentinelle é tão incapaz que ele tenta foder o Vitor. Na construção do argumento dele, corta pela metade. Fala, refoguei. Beleza? Tudo que ele estudou na vida dele é bullshitagem. Filho da puta. Cara, o Jones Manuel seria assim. O Jones Manuel seria tão rasteiro assim, porque ele é. O Jones Manuel é. Ele joga muito sujo. O Jones Manuel é tão rato assim. Ele é pior que o Sentinelle. O Jones Manuel é pior que o Sentinelle. Calma lá, negado. Calma lá. Tribo primitiva. Você vai mostrar, você vai deixar eu falar tudo. Aí o Ekman faz o quê? Ele fala, bom, vamos pra uma... Eles chamam de tribo primitiva, né? Que seria uma civilização não letrada. Certo. Pegar alguém que não teve contato com nada e vamos ver como que é, né? Nunca teve contato com o homem caucasiano. Eles foram lá pra Papua Nova Guiné. Ficaram lá com a tribo dos Fole. Pra você levar isso como assim? Então, eu concordo, tô com você, cara. É um erro ele não ter refugado esse bosta na época. Miguel Plaza mandou... Olha, Miguel. Não é ensinado dessa forma microexpressões, mas minha esposa é fono e ela afirma que é possível sim identificar possíveis mentiras e suspeitos analisando expressões. Tanto que existe o fono forense. Cara, eu tô com você, irmão. Eu simplesmente compro a ideia, porque... Pô, se nós, meros mortais aqui, nós conseguimos identificar mentira pela cara da... Mentira não necessariamente, mas você consegue identificar de forma rudimentar como uma pessoa está apenas olhando pra ela, apenas a forma que ela está se portando. Pô, tem como estudar. Eu acredito que tem. Eu levo algumas coisas que o Metaforando fala com confiança. Eu não assisto os vídeos dele há muito tempo. Muito tempo que eu não vejo um vídeo no Metaforando. Esse daqui é o primeiro em, sei lá, 4 anos. Mas, sei lá, eu sempre dou o benefício da dúvida, sabe? Eu não vou me aprofundar nessa porra. Não me importa o suficiente pra querer saber, não, isso é bullshitagem ou não. Beleza. Eu prefiro acreditar na palavra do Vitor, que estuda essa porra, do que no bosta do Sentinelle. Bicho desonesto, filha da mãe, sabia que ele ia fazer isso, ele cortou uma explicação, né? Mas vamos lá, eu vou cortar o que o Sentinelle, vou explicar o que o Sentinelle cortou. O Ekman, ele vai lá pra Papua Nova Guiné, tá certo? Porque ele queria mostrar, na verdade sim, primeiramente ele queria mostrar que microexpressões faciais eram um produto da cultura e não algo que você nascia universalmente sabendo fazer. Mas aí ele começa a perceber que existem muitas similaridades, tem as pesquisas que ele realiza em território americano, vários estados norte-americanos diferentes, depois pesquisas que ele... O Metaforando sempre deixa claro nos vídeos que aquilo era uma análise não exato, se eu não me engano. O Sentinelle é só... Exato, o Sentinelle, o Metaforando sempre fala, isso aqui é uma análise, tô analisando aqui, pra chegar a algum tipo de conclusão, mas, sabe, pode ser, pode não ser, é isso. Tipo, sempre, ele não dá ele não crava, mentiu ou não mentiu. Ele sempre teve esse cuidado, na época que eu assistia, né? Dito isso, eu vejo alguns vídeos do Vitor Metaforando de espadinha, que é muito mais legal. Faz com pessoas do Ocidente, do Oriente, só que depois ele vai procurar uma civilização não letrada, descrito no livro como tribo primitiva. E ele vai lá então pra Papua Nova Guiné ficar com a tribo dos For. E a primeira parte da pesquisa do Ekman foi videotape, ele gravou as expressões faciais daquelas pessoas. Eram pessoas que nunca tinham visto um homem civilizado, um homem caucasiano na vida, tá certo? Eram pessoas de uma civilização não letrada, você imagina. Não tinha como o Ekman conversar com elas. Então o Ekman foi, gravou a reação dessas pessoas nessa tribo, por 3 anos ele ficou estudando elas, e não identificou nenhuma reação ali que fosse diferente de reações nossas, tá certo? Então, quando eles estavam num contexto de disputa, por exemplo, eles estavam disputando território com uma outra tribo rival, eles faziam expressões como essa, ou como essa, que a gente conhece aqui no Ocidente como raiva, né? Enfim, eles foram lá pra Papua Nova Guiné, ficaram lá com a tribo dos Fole. Pra você levar isso como uma ciência válida, as expressões faciais, elas teriam que ser universais.
E elas não são. Elas não são universais e não são biológicas. Novamente, ele vem falando as coisas e ele simplesmente não prova nada. Ele fala e não traz evidência, né? Mas olha que interessante. O Ekman foi lá e fez isso. E aí, em seguida, ele apresentou isso num simpósio de antropologia, no final dos anos 60, se eu não me engano, comecinho dos anos 70. E aí veio um pesquisador com essa mesma conversinha do Thiago Santinelli, dizendo que o Ekman estava enviesado, a pesquisa dele foi enviesada. O nome desse pesquisador é Carl Heider. Então ele se predispôs a fazer o quê? Realizar uma pesquisa sobre expressões faciais e emocionais em outro lugar, com outra tribo primitiva, para provar que o Ekman estava errado e que o Ekman tinha feito uma pesquisa enviesada. Então Carl Heider vai na década de 70 e estuda a tribo dos Dani, na Micronésia, né? Você pode ver as pesquisas do Carl Heider, pode ler o livro dele, enfim. Só que o Carl Heider descobre os mesmos resultados do Ekman, mesmo estando com outra tribo primitiva em outro lugar. Olha que interessante. Ele veio com essa mesma conversinha do Santinelli. Mas é óbvio que o Santinelli não ia mostrar eu explicando isso, porque eu expliquei isso aí no podcast. Aí, como o bicho é desonesto, a gente já espera, né? Ficaram lá com a tribo dos fortes. Pra você levar isso como uma ciência, as expressões faciais, elas teriam que ser universais. E elas não são. Primeira falácia já, né? Se não é universal, um conceito da psicologia, ele não é científico. Olha, a própria psicologia, e eu não tô nem falando da psicologia baseada em evidência, eu tô falando da psicologia, ela traz vários conceitos que são pesquisados e debatidos em área científica e não são universais. Você concorda comigo que se tivesse, por exemplo, uma única teoria psicológica para resolver a depressão, ela já estaria resolvida? Bom, nós temos uma única teoria, ela é universal, você lida com a depressão dessa forma, sempre dá certo, acabou. Isso aqui é científico, isso aqui é a metodologia. Pô, velho, vamos agora uma área que eu entendo um pouquinho mais, mas eu sou um bosta. A forma que uma pessoa na China, que é uma civilização que tem uma origem, um desenvolvimento diferente do nosso, nós aqui, o Ocidente de segunda classe, Brasil, um país que tem a sua origem na Europa, Roma, sabe, aquele desenvolvimento medieval, Portugal, veio pra cá, sabe, a gente pensa de uma forma que já é diferente do europeu que sempre esteve lá. Nós aqui, Ocidente de segunda classe, a gente já pensa de uma forma diferente, a gente enxerga o mundo de uma forma diferente do povo europeu. Que enxerga o mundo de uma forma diferente das múltiplas civilizações da África. Que vê o mundo de uma forma... vê o mundo e interpreta as coisas de forma diferente de como a civilização árabe, a civilização persa, os turcos... Vai pra Ásia Central, vai pra porra da Índia. Cara, a Índia é uma loucura. Sabe, cada civilização tem a sua forma... Eu tô muito amplo, né? Cada civilização tem a sua forma de interpretar o mundo e a realidade. Pô, não pode esperar que tudo seja universal, porque isso é idiota. Não existem coisas universais, mas nem por isso você vai cravar que não é científico, sabe? Tem as suas variações, tem várias nuances. Científica. Bom, pelo menos a forma que eu enxergo. Psicologia da depressão. Isso não existe, né? Por isso tem várias abordagens para lidar, por exemplo, apenas com a depressão. Então, o sujeito já comete uma falácia na própria fala dele. Se não é universal, então não é científico. Então quer dizer que o estudo da depressão não é científico. As diversas abordagens psicológicas. O exemplo de expressões de emoções são aqueles indianos. Pera aí. Valeu, Gris! Viu o que aconteceu com o Pirula? Vi. Infelizmente, ele teve um AVC. Já saiu da internação e começou a recuperação. Gosto dele. Acredito que ele só caiu na esquerda por causa do ambiente, mas é um homem bom. Cara, eu tô com você. Eu acho que ele só é um esquerdista por causa do ambiente dele, que ambiente de cientista é basicamente um monte de sojado esquerdista. É isso. Então, basicamente, eu acho que o Pirula, ele se tornou um esquerdista por indução. Simplesmente, é isso, eu sou de esquerda então, porque daí todos os meus amigos são de esquerda. É basicamente isso. E a direita sempre bateu nele, ele é ateu militante, ou seja, ele é um bobão ainda, com 40 anos o cara é ateu militante. Então, sabe, é basicamente uma coisa junta na outra e o cara se torna um esquerdista. É isso. Então, eu espero que ele melhore. Ele tá se recuperando, eu tô acompanhando, não de forma direta, mas eu estou mais ou menos acompanhando e as coisas estão indo bem. Só que é um AVC, né? E AVC deixa sequelas. Quanto mais velho, mais sequelas. E, tipo, ele tem 40 anos. Cara, vocês conhecem o Fênix BR, né? Ele tem um AVC com 20 anos, cara. E você vendo ele no Flow Games, ele ainda tem uma voz, uma fala um pouco arrastada. E o AVC dele tem o quê? Quase 10 anos que ele teve AVC, sabe? Então, cara, eu fico triste pelo... Aqui, ó. 8 anos, mano. 8 anos atrás. E até hoje, o Fênix tem... Você vê que tem sequelas ali, cara. Tipo... 1, 2, 3. Opa, e aí, pessoal? Benis quis falar. É foda. Porque olha a forma que ele se comunicava antes, cara. Ele fala... O Fênix era... Ele era conhecido por falar muito rápido mesmo. Fantastic. Tipo, ele era uma máquina. É isso mesmo. Vamos cair na água agora e vamos formar lá. Então, cara, você tem que se cuidar. Eu não sei o que vai acontecer com o Pirula. Espero que ele melhore o mais rápido possível e volte a trabalhar, porque ele é bom, cara. O Pirula é bom. Eu de vez em quando assisti uma live ou outra dele, apesar de ser um esquerdista, mas eu vi uma live ou outra dele.
Aqui, só pra voltar, eu travei o chat ali pra ver o comentário desse indivíduo. Um exemplo de expressões de emoções são aqueles indianos que ficam balançando a cabeça o tempo todo. Eles são mais fáceis de ler. Cara, é o tipo de coisa que você não tem aqui, tá entendendo? Porque são coisas, costumes que você acaba desenvolvendo dependendo da sua região. Psicológicas, as diversas abordagens terapêuticas da área da saúde mental que lidam com a depressão não são científicas porque elas não são universais? Não, cara, porque quando a gente fala de psique, a gente tá falando de subjetivismo. Mas aí exige muito que o Sentinela entenda isso, né? Elas não são universais. A forma de você enxergar cores. Não, cara, existem muitas diferenças, velho. Não são biológicas. A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Velho, cara, obrigado, Santinelli. A criança não nasce sabendo microexpressão. Porra, cara, aí eu vou ter que te refutar, cara. Aí você deixou muito fácil pra mim. Então, a primeira pesquisa que a gente tem aqui, ela se predispõe, é uma pesquisa de 2011, a entender se os fetos, ou seja, um bebê intrauterino, se ele já demonstra expressões faciais de dor, né, de incômodo. E os pesquisadores utilizaram ali ultrassonografias 4. Nossa, esse artigo é de 2013, cara. Esse artigo é de 2013, ou seja, o Bosta Santinelli não tem nem a desculpa de... não havia essa informação na época. Não, havia. Em fetos saudáveis, tá certo? Mas obviamente um feto, então um bebê que ainda não nasceu. E o que eles descobriram é que conforme o feto vai amadurecendo, os movimentos faciais vão se tornando cada vez mais complexos e coordenados. E aí assim, a microexpressão facial de dor, né, de incômodo, ela vai se tornando mais reconhecível com o tempo, mesmo ainda dentro do útero. O Pirula é um esquerdista por causa do ambiente acadêmico que é de esquerda, irmão. É isso, beleza? E não busquem converter voto. Os amigos dele são tudo de esquerda, então ele não vai bater de frente com os amigos dele, porque, nossa, agora, depois do AVC, acordei, não, agora eu sou um direitista true believer. Não, isso não vai acontecer. Facial de dor e de incômodo, dependendo do que acontece ali com a mãe, no ambiente externo, antes de nascer. Já essa outra pesquisa científica de 2013, do Facial Expressions Developed Before Birth, queria entender se antes do nascimento, quando o bebê ainda tá dentro do útero, a gente conseguiria ver outros comportamentos faciais para além da dor, para além do incômodo, enfim, do estresse. E aí... Nando Moura, estou orando pela alma do Pirula. Dito isso, odeio ele. Os fetos nessa pesquisa foram observados por ultrassonografia 4D. E quais são os achados dessa pesquisa? Que não apenas expressões faciais de choro, como também expressões faciais de riso já podiam ser vistas no feto, mesmo dentro do útero, mesmo antes. Então, quando o Santinelli vem e afirma isso aqui... Não são universais e não são biológicas. A criança não nasce sabendo que é Quando ele afirma que criança não nasce sabendo, e nós temos esses artigos que mostram justamente bebês, crianças que ainda não nasceram, já demonstrando microexpressões faciais, ele tá automaticamente... tá falando Phoenix, ele não é um esquerdista true believer. Nem sabia que ele era de esquerda. refutado. Beleza, nem sabia que ele era de esquerda, mas tudo bem. Eu não me importo. Piano Phoenix BR, mano. Cara, fala de jogo, irmão. Pelo amor. Generalizada. Se você tiver uma evidência contrária, acabou a generalização, tá certo? Uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. O quê? A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. Então quer dizer que a pessoa, ela vê uma microexpressão facial, aprende e aí replica. Então não seria orgânico. A pessoa precisaria ver uma microexpressão facial, crescer vendo aquilo, pra daí ela começar a ter as expressões. Mais uma vez, o Thiago Santinelli é refutado com a verdade. Um pesquisador muito reconhecido, o David Matsumoto, PhD em psicologia, fez essa mesma pergunta. Será que eu preciso ver uma microexpressão facial pra aprender a fazer ela? E uma pessoa, por exemplo, que é cega de nascença, né? Cega de nascença, nunca viu uma microexpressão facial, nunca teve uma observação visual de uma microexpressão facial. E aí que tá, cara. No artigo do David Matsumoto, na pesquisa dele, Spontaneous Facial Expressions of Emotion of Congenitally and Non-Congenitally Blind Individuals, ele comparou basicamente o seguinte. No namoro é um lixo, esse vídeo dele do Pirula foi a gota d'água pra me desescrever. Sério que o Nando atacou o Pirula? Com um cara na UTI? Fala que não. Vocês estão zoando. Fala que é zoeira. Não, fala que é piada. Ele não atacou o Pirula na UTI, certo? Bom, eu acho que vocês estão zoando. Ele pegou pessoas cegas de nascença e pessoas não cegas. Foram mais de 4.000 itens analisados, tá certo? Mais de 4.000 rostos diferentes analisados. Dentre cegos de nascença e pessoas não cegas. Foram atletas das Olimpíadas, tá certo? Mais uma lista provocadora de comunista. Espectro, Thiago Braga, Henrique, Metaforando. Parece que cresce. Parece que cresce que a onda de arrebentar esquerdista vem aumentando. Porque, mano, não tem como. Em momentos espontâneos. Então, logo depois que o cara ganhou a partida... Nando não atacou o Pirula, mas ele sinalizou virtude só pra mostrar que ele é o sujeito do perdão e como ele é superior ao Pirula. Vai se foder, cara. Ou assim que o cara perdeu, ou quando o cara tava com um momento de dor, etc e tal. Então, reações faciais, né, espontâneas, emocionais, sentimentais, enfim. E o que ele percebeu foi que não houve diferença entre as expressões emocionais dos atletas cegos de nascença e os atletas não cegos. Então, tanto um atleta cego de nascença quanto um atleta não cego, o cara que não cego, depois que o cara ganhou mais de 4.000 itens analisados, tá certo? Mais de 4.000 rostos diferentes analisados, dentre cegos de nascença e pessoas não cegas. Foram atletas das Olimpíadas, tá certo? Em momentos espontâneos. Então, logo depois que o cara ganhou a partida, ou assim que o cara perdeu, ou quando o cara tava com um momento de dor, etc e tal. Então, reações faciais. Eu espero muito que o Santinelli tente refutar esse vídeo. Só pra ele passar vergonha. Eu espero muito. Eu quero muito. Isso daqui é a escola Thiago Braga de refagações, mano.
Isso daqui é a escola Thiago Braga de refutação. Porque vocês repararam que os webcomunistas, eles não pegam os vídeos do Thiago Braga e tentam analisar da mesma forma que ele faz contra os comunistas. De pegar o vídeo e quebrar ponto a ponto, sabe? Artigo, referência, o cara. Os webcomunistas nunca fazem isso. Eles pegam alguma coisa ali que o Thiago Braga acabou errando e passam 1 hora falando daquele detalhe pequeno. Eu queria muito ver o semi-analfabeto deficiente do Santinelli tentando refogar o Metaforando. Né, espontâneas, emocionais, sentimentais, enfim. E o que ele percebeu foi que não houve diferença entre as expressões emocionais dos atletas cegos de nascença e os atletas não cegos. Então, tanto um atleta cego de nascença quanto um atleta não cego, o cara que... Para, da Igreja Católica interpreta a Gênesis como não literal, o que acha? Tanto que João Paulo II, Bento XVI e o Francisco acreditavam na teoria da evolução, o que acha? Acho based. Acho sensato. Acho sensato. Afinal de contas, a teoria da evolução surgiu no seio da Igreja Católica, então... Não, cara, que idiota, que mongol, não, é o Big Bang, pô, desculpa, tem nada a ver, é Big Bang, confundi um com o Darwin, nossa, que mongol, mas faz sentido, cara, não, simplesmente eu não acho que evolução e Big Bang seja, não dê pra, não acho que eles são contrários à doutrina da igreja, eu simplesmente não consigo ver, bom, eu não vou me aprofundar na doutrina da igreja também, né, foda. Não é conciliável. É conciliável. Nunca viu uma... Pro Neocon isso é coisa de Satanás. E pro Neocon eu quero que se foda, beleza? Quero que o Protex tome no cu também. A expressão facial na vida expressava, por exemplo, um sorriso de felicidade genuína. A Bíblia fala a ordem da criação das coisas, mas não mencionam detalhes de como foi feito. Pronto, caso encerrado. Igual um atleta que não era cego. A tristeza depois da derrota, né? A raiva, igual um atleta que não era cego. Então, quando o Santinelli fala isso aqui... A criança não nasce sabendo que é uma expressão de nojo. Ela vê através de alguém e replica isso. Que a gente precisa ver primeiro uma expressão para depois replicar. Novamente, a ciência vai no sentido contrário e mostra que o Santinelli tá falando uma baita baboseira. Quando eu assistir, quando bater a meta. Mas é isso, negócio de expressão facial. Sacanagem, um dia não. Tem alguma validade científica? Existem provas disso aí ou não? Em 2018, essa senhora aqui, fofíssima, a Judy K. Burgon, ela é o gente boa mesmo. terror do Paul Ekman, o terror do Metaforando. Guardem bem as palavras do Santinelli. O que ela é? A Judy K. Burgon, ela é o terror do Paul Ekman, o terror do Metaforando. Essa senhora fofíssima aqui. Terror do Paul Ekman, terror do Metaforando, tá? Guardem bem as palavras. Ela criou alguns fatores que as microexpressões faciais precisam ali bater para que elas possam ser caracterizadas como algo científico. Então veja bem, pessoal, o artigo que ele está utilizando é... Olha o texto do artigo, olha o título do artigo. Microexpressões não são a melhor forma de você pegar um mentiroso. Não são a melhor forma. E o bosta Santinelli sabe que o público dele é semi-analfabeto? Terror do Metaforando, tá? Guardem bem as Ela palavras. criou alguns fatores que as microexpressões faciais precisam ali bater para que elas possam ser caracterizadas como algo científico. O que isso tem a ver com o título do texto? Então veja bem, pessoal, o artigo que ele está utilizando é Micro expressions are not the best way to catch a lie. Não dá, velho. Microexpressões não são a melhor forma de detectar mentira. Esse é o artigo. Agora o Santinelli vai fazer a interpretação dele do artigo e eu vou pular para a conclusão dele desse artigo aqui, tá? Em resumo, o artigo prova, tá, que não dá para você detectar mentira por meio rapaziada, de uma microexpressão facial. E aí nós temos a conclusão do Santinelli com base nisso. Todas as pistas não verbais relacionadas com a mentira descobertas até hoje não são confiáveis. O ser humano é medíocre na habilidade de captar mentiras, especialmente quando o ser humano tem acesso só a aspectos visuais. Então, em resumo, se você observa apenas os aspectos visuais, tá certo? O rosto da pessoa, o gesto dela, dificilmente você vai conseguir detectar mentira com precisão. Perfeito, vamos lá. Traduzindo, você aí que pagou o curso aí do Vitor Santos e eu assisto os vídeos dele no YouTube e acha que tá descobrindo se as pessoas estão mentindo ou não, você é bem idiota. E aí ele comete a falácia do espantalho, né? Que, cara, aqui eu acho que foi onde o Santinelli mais capitalizou, que ele conseguiu criar esse rótulo, né? O Metaforando é o cara que fala que dá pra detectar mentira por meio da expressão facial. Ele te ensina a olhar a expressão facial da pessoa e detectar mentira. E aí tem esse artigo aqui da Judy Burgon, que é o terror do Paul Ekman, que no artigo ela mostra que não dá pra detectar mentira observando uma microexpressão facial, a expressão facial que a pessoa fez. E ela tá certa. E sabe quem que já falava? Ainda acho ele pior que o Jones. Cara, eu vou falar, ele não é pior que o Jones Manuel. Ele não é pior que o Jones Manuel. O Jones Manuel é infinitamente mais canalha e vagabundo e rasteiro. Sabe por quê? Porque o Jones Manuel ele é inteligente. Esse é o problema. Ele é inteligente. O Santinelli, cara, pelo amor de Deus, o Santinelli teve a moleira... meter o dedo na moleira dele quando era bebê, porra. Mesma coisa. O Santinelli é burro. O Santinelli. Eu mesmo. Veja meu primeiro vídeo, quando eu falo sobre tentar detectar mentira por meio de sinais não verbais. Veja o que eu falo lá em 2017, Santinelli. Por que eu falei no começo do vídeo que não existe detector de mentiras humano? Simples, porque não existe músculo da mentira. Não existe músculo da mentira. Se a pessoa comprimiu a boca, mentiu. Se a pessoa olha pro lado direito, pra cima, ela tá fabricando, não existe isso, cara. Não tem estudo científico nenhum que comprove essa teoria de que se você olhar pra um lado ou se você olhar pro outro, você tá mentindo ou você tá falando a verdade. Não existe músculo da mentira. Ali eu deixo claro que não dá pra
para detectar mentira, por sinal nenhum. Não existe nenhum sinal não verbal. Exatamente alinhado com essa fala da Judy Burgum, seu imbecil. Então não, quando eu apresento microexpressão facial, como professor, né, quando eu ensino sobre isso, eu não ensino meu aluno que ele vai detectar mentira por meio de um sinal. Eu falo isso até em entrevista, em podcast, quando eu vou, pelo amor de Deus, para de ser cínico, Santinelli. Você nunca viu uma fala minha? Você criou um espantalho na sua cabeça aí e ele colou. Quando eu apresento microexpressão facial, eu falo dessa forma sobre microexpressão facial. São as expressões faciais emocionais. As expressões faciais emocionais, então, podem ser definidas como contrações musculares momentâneas que atingem um score de combinação por utilizar determinados músculos e geram, assim, a informação emocional experienciada pelo indivíduo naquele momento. Ou seja, eu deixo claro, quando eu apresento microexpressão facial... Olha, eu sou partidário da ideia de que com o desenvolvimento da IA vai ficar cada vez mais fácil você fazer essa leitura de microexpressões, sabe? Porque a IA tem tempo infinito e tem recurso infinito para ficar identificando expressões. Eu acho que isso já tá acontecendo. Me corrija se eu estiver errado. Eu sei que eu já vi em algum lugar sobre isso. Então, talvez IA já consiga fazer essa leitura da face de pessoas e possa ser utilizado para investigação. Não vai ser... Nunca, cara, esse tipo de coisa nunca pode ser uma prova conclusiva para alguma coisa. Vai que o cara simplesmente tá nervoso de estar numa situação estressante, vai condenar o cara porque ele tá fazendo uma expressão bizarra e tipo estranha que pode condenar. Não pode ser uma prova conclusiva, tem que ser só mais um elemento para chegar em algo, sabe? Como professor, que é um fenômeno associado à emoção e não que é uma detecção de mentira de 1 para 1, pelo amor de Deus, cara. Então, basicamente, aqui é o Santinelli fazendo uma falácia de espantalho. Ele pega uma coisa que eu não falei, bate naquilo, clamando quem me refutou. Mas lembra quando eu falei pra vocês guardarem as palavras do Santinelli? Lembra o que ele falou ali quando ele apresentou a Judy Burgum? Partes, pretende se candidatar a presidente do Brasil. Deu uma sentinelada aqui. Não. Que fofíssima. A Judy K. Burgum, ela é o terror do Paul Ekman, o terror do Metaforando. Ela é o terror do Metaforando, né? Porque, em teoria, ela tem ali o artigo e ela acaba com microexpressão facial como sendo algo científico. Ela acaba, né? Sabe quem refuta essa fala? A própria Judy Burgum, tá certo? Porque, primeiro, nesse artigo em específico que o Santinelli cita, em momento nenhum, a Judy Burgum classifica microexpressões faciais como sendo pseudociência, já começa por aí. Mas, para além disso, em 2023, o Davi Leucas, que além de ser psicólogo, professor de psicologia e ter o Instituto CRULEB, um dos institutos mais sérios da América Latina a estudar o comportamento não verbal, em 2023 ele realizou uma entrevista com a Judy Burgum e ele foi objetivo. Ele perguntou para ela sobre a validade científica das microexpressões faciais. Vamos ver o que a própria autora respondeu? Então, o Davi Leucas pergunta para ela o seguinte: como você entende o conceito de microexpressões faciais? Você vê validade científica ou robustez científica no conceito de microexpressões faciais? E a Judy Burgum responde o seguinte: eu entendo como sendo expressões rápidas, de meio segundo, que são visíveis e revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Exatamente da forma que a gente sempre apresentou aqui no canal Metaforando quando falou de microexpressão. A Judy Burgum tá alinhada, é a mesma explicação. Ela não foi e falou que é algo de detectar mentira, assim como eu também não falei, tá certo? Aí ela continua, né? As AUs, unidades de ação, que elas dependem, são confiáveis. E ela vai além, ela fala o seguinte: eu estou convencida pelos trabalhos de Ten Brink and Porter que elas, as microexpressões faciais, revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Ou seja, são confiáveis, tá certo? Eu estou convencida pelos trabalhos do Brink and Porter que as microexpressões revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Então a própria Judy Burgum, quando foi entrevistada e perguntada sobre a validade científica das microexpressões faciais, não disse que é pseudociência, pelo contrário, disse que se sente convencida e que elas são confiáveis. Mas o Santinelli, Santinelli, não era essa autora aí, cara, que você disse que era o terror do Metaforando, que acabava com microexpressões faciais, mas ela mesma discorda de você. Ela mesma disse que microexpressões faciais, no sentido de detectar emoção, são confiáveis e que ela se sente convencida por essa teoria. Realmente não sobra nada pro Beta. Cara, esse vídeo deveria ter saído 3 anos atrás, cara. Puta, mano. Cara, eu acho... Eu não sei... Cara, porque é o seguinte... Uma coisa é um ataque de um canal irrelevante, sabe? Toda hora eu recebo ataque. O tempo todo. O tempo todo. Eu tenho uma pequena... Eu já tenho uma legião crescendo de pessoas que me odeiam pra caralho, sabe? Só que... Como pode dizer... É uma turma irrelevante, esse é o ponto, sabe? É gente, sei lá, que os maiores devem ter 1.000 seguidores, 5.000 seguidores no Twitter, tipo... Se pra caralho, eu não perco meu tempo dando RT, se é por isso, e quando eu dou RT é pra xingar, pra mim é irrelevante. No caso do Santinelli, não. No caso do Santinelli, não. Tá entendendo? No caso do Santinelli, ele já era grande pra caralho. O vídeo que ele fez pegou view pra cacete. Então o Vitor deveria ter respondido esse vagabundo on site, sabe? Ele deveria ter respondido o Santinelli na hora. De duas uma. Ou o Santinelli não leu o artigo que ele mesmo utilizou pra me atacar, tá certo? E não conhece a autora que ele tá dizendo que é o terror do Metaforando. Ou ele leu o artigo, viu que ela não falava isso, não atacava microexpressões faciais, mas decidiu mentir mesmo assim. Como eu falei, ou é burro ou é mentiroso, tá certo, pessoal? E esses são os argumentos mais populares do Santinelli. Os argumentos que mais colaram e que até hoje eu escuto gente falando: não, porque o Metaforando é o cara que fala que dá pra detectar mentira, mas tem um artigo que prova. E eu nunca respondi. Como eu falei pra vocês, eu nunca quis descer pra esse nível. Deveria. Você deveria ter respondido. Eu nunca quis chegar no nível da baixaria, de fazer... Eu vi o comentário do Danilo aqui. Que paulada nesse verbo giratório. Vou deixar o meu aqui. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu, não sobrou nada. Pronto, deixei ele, meu. Fazer react, nunca quis ficar no mesmo nível que o Sentinel, porque eu enxergo ele como um verme, um cara que cresce apenas sugando os outros, atacando, né? Objetivamente atacando, querendo Mas ele gerou um dano porque ele era muito grande. Ele deveria ter respondido ele na hora. destruir carreiras pra fazer a dele crescer. E eu nunca quis ter nada parecido, nada próximo com esse cara, tá certo? Mas, como vocês viram, composto por mentiras ali, né? Muitas mentiras, muitos erros. E ele fala que é pela ciência. Mas vocês viram o tanto de erro que esse cara comete? Tanto de artigo que fala o contrário do que ele afirma. A autora do artigo que ele mesmo traz fala o contrário daquilo que ele afirma. Então, se fosse pela ciência, esse cara não deveria estar aí interpretando corretamente, cientificamente, os artigos que ele traz. Se ele tivesse realmente preocupado com a ciência, com a galera gastar dinheiro em pseudociência, que é a análise das emoções, ele não deveria estar fazendo vídeo criticando o governo Lula, que investiu quase 200 milhões em análise de emoções, exatamente a mesma coisa que eu faço. Mas claro que não, porque ele não tá preocupado com ciência. O Santinelli, ele tá preocupado em crescer, apenas isso, crescer, ficar famoso e fomentar a agendinha política e ideológica dele. É isso. Ele não tem preocupação com ciência, ele não tá preocupado com a verdade em momento nenhum. E não só em relação à ciência, né? Ele não tem comprometimento com as coisas que ele vem Esse vagabundo só quer passar a agenda de dele. Publicamente, mas não só com a ciência. O Santinelli, por exemplo, é o cara que diz, né, verbaliza que ele é o cara brabo, que ele é o cara que, meu, ele tá aqui, ele não tem que ter anistia, não tem que ter misericórdia, não tem que ter conversinha com os caras que são fascistas, que discordam dele politicamente e tal. Fez aquele vídeo lá, aquela encenação como se estivesse batendo na cabeça do Luciano Hang, da Havan. Enfim, é o cara que diz que é o machão. E aí ele teve uma série de discussões ali com dois... Ele é o machão. O Santinelli é o machão que fugiu do Bahia. Cara, o Bahia tem a minha altura. Beleza. O Bahia tem a minha altura. Tipo... Ele é um anão também. Ele fugiu do Bahia. Dois comediantes. O Cássio Zogro e o Abner Dantas, os gênios siameses, tá certo? Inclusive... Cássio Zogros, ele é provavelmente uma das pessoas mais burras que eu já conheci. Conheci online, nunca falei com ele. Ele é muito burro, ele é limitadaço. Mas nesse caso aqui eu estou do seu lado. Foram eles que me deram essa camiseta aqui incancelável. Não sei se vai dar pra ler, né? Mas é a camiseta incancelável. Então, eles tiveram um problema, eles e o Santinelli discutiram. E o Santinelli viu eles como opositores, como pessoas que estavam atrapalhando a cena do stand-up e fez o que ele sabe fazer de melhor. Veio a público na internet, dando uma de machão, dando uma de fodão, dizendo que se os caras aparecessem no show dele, os caras iam apanhar e que não sei o quê. Os caras foram até o show dele. Que se os caras... Já chegou pra mim os caras amando do imbecil dono da página lá pra zoar mulher comediante. Tô numa missão de entrar no meu show hoje, que o elenco é só de mulher pra filmar lá. Apareçam que vocês vão ver como que a gente lida com esse tipo de situação. Ou seja, apareçam, venham. Os caras aparecessem no Pariu. show dele. Não, eu nem tô falando do Petri xingando o Cássius. Eu tô falando do Wallace Mesquita, o roteirista de Inimigos da Nação, comendo o cu dele no Twitter uns dias atrás, porque o Cássio Zogro é muito burro. Ele é protex, ele é limitadaço. Ele é mongol, sabe? Ele realmente, tipo, tem um déficit ali muito grande intelectual. Os caras iam apanhar e que não sei o quê. Os caras foram até o show dele. E no começo do show, ele vai lá e fala de novo. Ó, mano, tem o Santinelli é literalmente um chihuahua humano. Os caras que eu sei que estão aí, que se começar a dar trabalho aqui, vai apanhar. Ele ameaçou de novo. Então ele ameaçou dos caras irem. Se vocês forem, vocês vão apanhar. Os caras foram. Não fez nada. Aí começou o show, ó, vocês estão aqui, se gravar, não sei o que, vai apanhar. Os caras começaram a gravar. E sabe o que ele fez? Nada. Ele foi e se escondeu atrás dos seguranças dele. E ficou gritando, igual uma madame histérica, pra expulsar os dois caras do show dele. Esses babacas aqui no show e falaram que vão vir aqui, vai uma galera que vai, a missão deles vir aqui e filmar show de alguma mina. Então eu peço pra vocês não pegar o celular durante o show. Tô avisando, eu vou ficar ali atrás com a galera, se eu ver alguém levantando a mão pra pôr o celular, a gente vai voar de cima com a pesada na boca. Não, sério, eu tô zoando. Pessoal, atrás do Twitter é todo... Nossa, eu vou bater. Olha só, eu sou violentão, eu vou bater, eu vou brigar. Olha só, eu sou um machão, olha só. Então eu peço pra vocês não pegar o celular durante o show. Tô avisando, eu vou ficar ali atrás com a galera, se eu ver alguém levantando a mão pra pôr o celular, a gente vai voar de cima com a pesada na boca. Socos na cara. Não, sério, eu tô zoando. Sentinela é a prova perfeita que acontece quando tem afeto parental. Sentinela é a prova perfeita do que uma criação protestante mongol gera. Tá ligado? O cara é reprimidinho, pá, reprime, quando solta fica essa merda, tá ligado? Teoria, tipo, apertar uma mola, sabe? Uma hora que solta... Pessoal, atrás do Twitter todo mundo é macho. Na rua, todo mundo é frouxo. Mas juntou sua galerinha aí, ó. 300 pessoas contra dois caras. Trancaram a gente lá dentro, vocês não abrem a porta. Não fizeram nada, tentaram trancar a gente lá dentro, mas aqui, né, pai? Gangster. Logo ele, que é um cara que se diz a favor da diversidade, expulsou 2 comediantes negros, tá certo? Se eu não me engano, ou o Abner, ou o Cássio, ou ambos, são nordestinos. Então olha aí, o cara a favor da diversidade, gritando pra expulsar 2 negros nordestinos do show de comédia dele. Olha que maravilha. Então, uma contradição ambulante, uma hipocrisia, né? O cara que se diz o corajosão, na verdade, é um frouxo, é um baita de um bunda mole. O Santinelli não tem comprometimento com as coisas que ele fala, nem com a questão da ciência, nem com a questão de ser um cara bravo, que enfrenta tal. Não, o Santinelli tá atrás de uma coisa só, visibilidade e dinheiro. E o que ele precisar falar pra ganhar isso, ponto, tá certo? Ele não tem comprometimento de fato. Quando ele sentou, por exemplo, ao lado do Marcel Van Hatten, no avião, né? Essa foto não dá, mano. Cara,
Ô, na moral, vamos mandar real. Van Hatten, cara, ele não intimida ninguém, mano. O Van Hatten não intimida ninguém, velho. Porra, o Van Hatten não intimida ninguém, mano. Opositor ideológico dele, diverge dele em questão política ideológica. Sabe o que ele fez? Ele virou pro Van Hatten e bateu no Van Hatten, né? Não demonstra paciência com os caras que são fascistas. Não, ele tirou uma selfie com o Van Hatten. Essa cara de quem tá segurando o peido, velho. Ô, é muito triste, mano. É muito patético. E postou ali com uma Ó, essa foto é puta, mano. Essa foto, cara. Esse gordinho triste. carinha meio de bunda, uma selfie meio escondidinha. Frouxo, bundão, cagão, sabe? Arregão. Mas pra mim uma das melhores. E essa eu confesso que eu não sei se é verdade. Mas se for verdade, atesta que ele é um baita de um cagão. O Botafogo ganhou. E a gente comemorou por 1 hora. Continuando. É um baita do bunda mole. Enfim, o relato é o seguinte, né? Ele estava indo para um show e na entrada desse show ele iria receber um oficial de justiça, né? O assessor, enfim, uma pessoa da equipe da vereadora Amanda Vettorazzo que conta isso, né? O Santinelli estava para chegar, né, naquele Cara, vai citar o Bahia ainda. Na porta do show tinha lá um oficial de justiça esperando para entregar uma intimação judicial pro Santinelli por mentiras que ele teria contado quando falou da Amanda Vettorazzo, enfim, de um caso que aconteceu com ela, o Santinelli teria mentido publicamente e iria responder, deve estar respondendo judicialmente sobre isso. O que o Santinelli... Avança Bahia, avança. Ele chegou ali como um homem, honrou as coisas que ele falou, foi lá e falou, não, eu falei mesmo na internet, agora deixa eu pegar esse processo aqui, deixa eu receber. Não, o cara não foi no próprio show, o cara cancelou, o cara deixou de ir no próprio show só pra não receber um oficial de justiça. Muito covarde. 10h30 da noite. Tá vendo essa galera saindo aqui? Eles estão saindo porque o Santinelli não apareceu pro show. Por que ele não apareceu pro show? Porque tem um oficial de justiça ali atrás, esperando o Santinelli aqui, na porta do teatro desde as 8 horas, que é o horário que ele deveria ter tirado. Ele está com medo. Eu já mostrei o vídeo. Peraí. Não, o Bahia é da Bahia. É só ouvir o sotaque do Bahia. Mano, olha o sotaque do Bahia. É um machão, o cara fica falando de machão. No Twitter fica falando, olha como eu sou fodão, olha aqui, ó, combater os fascistas, sou ordenado, e não consegue colocar a capa pra um simples oficial de justiça vai responder. Valeu, Ítalo. Tamo junto. Ítalo mandou R$10. Se eu ganhasse uma moeda cada vez que um time carioca ganha de um time da CONCACAF junto com o campeão da Champions e não ganhou uma taça, eu teria 2 moedas. Nossa senhora. Se isso for verdade, né? Se esse relato for verdade, dando o benefício da dúvida, consegue perceber como é totalmente contrário do que o cara fala? O cara fala que é um machão, mas é um frouxo que foge. Ele é. O Santinelli é um... Cara, o Santinelli, ele é um shunner. É isso. Ele tem a fisionomia e a vibe de um shunner que agora se está numa posição de destaque e se acha o fodão. É isso, ele é um shunner. Ele é um covarde. É isso, ele é um covarde. Usa as pessoas que pagaram o show dele como bucha de canhão pra se esconder atrás delas pra não ter que receber um oficial de justiça. Esse cara não tem comprometimento, de fato, com as coisas que ele fala. Zero. Pra ter comprometimento, você precisa, na pele, na vida, na prática, honrar aquilo que você defende. Coisa que o Santinelli não faz. Inclusive, ele é o cara que, quando eu processei ele, foi lá e falou, tal, o Metaforando me processou por censura. Primeiro, censura é coisa nenhuma. Eu processei apenas o Santinelli, e se você entrar na internet, você vai ver que tem várias pessoas que falam do Metaforando, antes do Santinelli mesmo, depois também, claro. Mas antes tinham várias pessoas que criticavam, discordavam, tinham até uma argumentação mais ácida, claro. Nunca foi uma argumentação suavinha. Mas por que apenas o Santinelli eu processei? Porque ele foi o único que me tratou com ofensa do começo ao fim. Vocês viram o vídeo? E ele sempre foi aquela foto resume ele. Aquela foto do Van Hatten. Aquilo resume o Santinelli. This man has no balls. O Metaforando é uma farsa ou não é? Até o final do vídeo vamos descobrir. Até o final do vídeo, caralho, eu vou falar logo. É uma farsa sim, tá? Se você acredita nessa aí, você saiba que você tá sendo enganado aí. Quem acredita nessa porra desse Metaforando aí, vocês estão acreditando em mentiras, tá? Em farsas. E você, por favor, você que tá assistindo esse vídeo aí pensando em gastar seu dinheiro com essa porra desse curso, larga de ser burro. O cara me ofende, implica má conduta em mim o vídeo inteiro. Não, ele faz isso porque ele quer pegar seu dinheiro, é coisa de trouxa, é farsa, né? Prática de charlatanismo. Então o Santinelli é o único que me imputa má índole do começo ao fim do vídeo. E que não tem evidência. Ali não tem evidência, vocês viram, tem deboche, um monte de falácia de espantalho, um monte de coisa que ele afirma sem colocar evidência. E quando ele tenta trazer um artigo científico, é facilmente refutado porque traz... Porque o cara, tipo, faz uma crítica rasa pra c****. Tipo, não tem absolutamente nada ali. Faz a interpretação errada, ou a própria autora do artigo que ele cita refuta ele, né? Como vocês viram aqui no vídeo. Então, é apenas por conta disso que eu processei apenas o Santinelli, porque ele foi o único que fez um vídeo descaradamente pra me atacar, pra atacar minha reputação, pra me denegrir, pra conseguir ganhar um pouco de imagem, que funcionou. Nisso ele tem um mérito, de fato. Os outros eu nunca processei por conta disso, porque mesmo tendo uma argumentação ácida, eles nunca ficaram, né? Focaram em vários vídeos pra me imputar má índole. Eles fizeram o vídeo deles lá, tem várias discordâncias que eu tenho com eles, mas beleza, respeito. O foco deles era em apresentar uma discordância de maneira bem extrema, mostrar como eles discordam extremamente de mim, como na visão deles eu estou completamente equivocado, mas eles não fizeram uma série de vídeos com o objetivo de destruir 400 pessoas na hora do jogo do Botafogo. Agora tem 800. Vocês são os canalhas. Vocês são os canalhas. Uns vagabundos. Eu, todo dia aqui, e vocês me abandonam, seus filhos da p. A minha imagem e me atacar como o Santinelli fez. Por isso que apenas ele foi processado. Eu queria também estar assistindo o jogo. E eu estava, né? Mas eu queria estar assistindo o jogo, tá ligado? Com meu pai, com a minha família lá, dando risada, pá. Eu tava aqui. Beleza, seus vagabundos. Mas quando eu processei ele, veio e falou que era censura. Ah, não é censura. Metaforando tá tentando me censurar. Aí agora, em 2025, recentemente,
Teve o caso do Léo Lins, tá certo? Teve a situação aí do Léo Lins, eu não sei qual é a sua opinião, você pode ter a opinião que você quiser, mas o Léo Lins... Eu também tava tela dividida. Enquanto fazia o react, eu tava assistindo um jogo da outra. Cara, eu sou um lixo. Foi condenado a 8 anos de cadeia, uma multa no valor de quase 2 milhões, por conta piada. Pergunta se o Santinelli saiu em defesa dele, dizendo que estavam censurando o Léo Lins. Não. Tá vendo como esse cara não tem comprometimento com as coisas que ele fala? Eu sou contra a censura, porque a gente tem que contar piada. Não, na hora que aparece o Léo Lins, ele vai lá e não defende o Léo Lins. Veja o que ele falou, vamos ver o que ele falou do Léo Lins. Sobre o Léo Lins então, hein? Galerinha, puxada muito pelo Gentili, diz que comédia não tem limite. O humor não tem limite. Tem. E eles sabem que o limite existe. Ah lá, agora o humor tem limite. Antes era não, censura e tal, agora tem limite. Eles seguem o limite, que é grana, meu amigo. Quando envolve dinheiro, eles param. O Léo Lins não foi demitido do SBT porque... O próprio Thiago Santinelli, quando falou de mim, disse que ele ficou fazendo as piadas porque tava dando mais dinheiro pra ele também. Não, mas não tem questão de objetivo. A galera fica falando, você vai ficar falando disso agora. Claro que eu vou. É tua vida. Já o cara já me meteu um processo, é claro que eu vou querer gerar visualização, isso é óbvio. Quando entrou a notificação, eu fiquei quieto, falei, vou deixar quieto. Porque eu torço pra que esse bicho bote um processo. Porque quando ele botar, eu falava no show, eu falava, se ele botar um processo, aí eu vou ganhar em cima disso, eu vou deitar e rolar em cima disso. Ele falou que ele ia continuar me atacando apenas por conta do dinheiro, então o que ele tá falando dos outros comediantes, cara? Que ele fez piada. Nossa, cara, o Santinelli é um bosta, tipo, ele é um bosta. Ele tenta vomitar virtude, mas ele não tem virtude nenhuma, cara. Cara, que verme, velho. Tipo, ele é muito sujo, mas como ele é burro, então ele não é um problema tão grande quanto o Jones Manuel. Uma minoria fez piada com deficiente. Não foi por isso, porque ele fez piada com algo que envolve dinheiro. Por isso que ele foi mandado embora. Tem 2 idiotas que se diz comediante pra atrapalhar o trabalho de outro comediante. E vocês se mobilizam pra reverter a narrativa, pra ficar do lado. Ó, cara, mais de um ano que isso aí aconteceu. Ó, aqui, ô Santinelli, isso aí pegou você, né, cara? Mais de um ano você ainda tá citando os irmãos, os gênios siameses aí, cara. De pessoas que estão atrapalhando. Sentiu, hein? Olha nos podcasts que eu vou, o que eu falo do Léo Lins. Observa o que eu falo dele. Nunca xinguei, nunca passei pra cima, nunca saí falando merda. Sério, é só procurar e olhar. E ele sabe disso também. Eu tô há 8 anos fazendo stand-up sem atrapalhar a vida de ninguém, procurando fazer só o meu. Confia. Não, peraí. Sem atrapalhar a vida de ninguém. Santinelli, você só fez sucesso na sua carreira justamente porque você atrapalha a vida dos outros. Quem te conhecia como comediante stand-up, que sucesso, que relevância que você tinha como comediante antes de você começar a atacar os outros, o próprio canal do Santinelli refuta ele nesse aspecto. Que eu só tô fazendo a minha comédia aqui, sem atrapalhar a vida de ninguém. Veja... Pô, 8 anos fazendo stand-up, mano? Cara, 8 anos fazendo stand-up? As pessoas só foram conhecer ele por causa dos vídeos que ele fez contra o Metaforando. Mano, esse cara tem problema, mano. Esse cara tem problema. Os vídeos de show do Thiago Santinelli no próprio canal dele, 167 mil views, 230 mil views. Pega o próprio show dele aí, o Pai da Mentira. Não tem nem 1 milhão de visualizações. Agora veja os 10 vídeos mais assistidos do canal do Santinelli. Os 10 vídeos onde ele fez sucesso. Nenhum é show de stand-up. Os 10 vídeos é literalmente ele atacando outras pessoas, tentando destruir outras carreiras, tentando destruir reputação e pintando essa galera que ele tá atacando de gente de direita. Eu, Neymar, o rapaz do Campari, né, o outro menininho ali, o Carlos Piloto. Então, Santinelli, bota uma coisa na sua cabeça, cara. Você não é um bom comediante. Você não ficou famoso por fazer comédia. Você ficou famoso, sua carreira deu certo por 2 coisas. A primeira foi quando você começou de fato a chupar o saco da galera de esquerda, a ficar puxando o saco desses militantes de esquerda. Foi aí que você começou a ter destaque. E quando você começou a jogar uma galera ali pra eles malharem, né? Começou a pegar pessoas como eu e outros tantos e pintar como pessoas de direita e fazer piadas polarizadas pra militante trouxa dar risada. É só assim. E só assim que ele consegue fazer as pessoas rirem. Fazendo piada militante e, sabe, pregando no show dele. Porque se ele não pregar, se ele não fazer a propaganda, se ele não passar o dogma dele, ninguém vai assistir a showzinho de dele. Essa é a verdade. Você fez sucesso, cara. Atrapalhando a vida dos outros e ficando ali pagando pau pra bolinha. Pera, ele abriu um privacy? Nossa, o cara além de fudido, ele não tem grana. Inclusive, eu acho que foi o Danilo que falou que ele... O Danilo, eu não lembro, alguém falou que ele mora no Muquifo, em São Paulo. É um fudido. Tipo, eu acho que ele não sabe nem lidar com o próprio dinheiro. Ele é mongol. Pra bolha de militante político. Você não ficou famoso como comediante, cara. Tipo, eles conseguem... A vida dele é fazer piada de crente e direitista. Tipo, contra crente e contra direitista. Qualquer outra coisa ele não consegue. É um cara sem repertório. Você não é um bom comediante. Pega eu, por exemplo, 2018, quando eu comecei a fazer sucesso com o canal Metaforando, o que eu fiz? Eu fiz análises políticas, tanto do Bolsonaro quanto do Haddad, esquerda. Então eu fiz, por exemplo, na época eu fiz análise do Bolsonaro, colocando o chapéu nordestino no pedir voto lá no Nordeste, mostrando que ele fez microexpressão de nojo. O lábio superior se eleva a uma acentuação no sulco nasolabial e rugas na região infraorbital, ao 10. Essa é uma prototipagem universal da expressão de nojo. Eu fiz análise do filho dele, daquela questão do laranja, né, do assessor do filho dele. Fiz análise do Haddad também, demonstrando expressões incongruentes do Haddad, esquerda, da Manuela Dávila eu fiz também na época. Então eu não precisei ficar ali chupando o saco da esquerda nem da direita pra conseguir ter sucesso. 2020, outro grande momento que eu tive sucesso no Metaforando, 2020 ou 2021, não vou lembrar, foi por conta do Among Us. Novamente, eu tava ali pra mais de 200 mil pessoas assistindo ao vivo na Twitch, demonstrando técnicas de análise não verbal, técnicas de linguagem corporal, técnicas de comportamento não verbal, e aquilo fez eu ter sucesso. Eu não precisei ficar ali pagando pau pra esquerda, pagando pau pra direita. Você, Santinelli, só faz sucesso porque fica chupando as bolas da galera de esquerda. E não porque você faz piada, porque suas piadas são péssimas. Você antes era só um cara com uma dicção ruim, que fazia umas piadas sem graça. Hoje você continua com dicção ruim, com piada sem graça. Ele é uma bosta. O Thiago Santinelli é um fracassado em tudo que ele tenta. Mas você abraça a galera da esquerda. Quer fazer uma prova pra você mostrar que... Cara,
Eu acho, vamos lá, eu não tenho síndrome de impostor nenhuma. Tudo que eu fiz e tudo que eu consegui, ou até onde eu cheguei é porque eu fui bom em alguma coisa, sabe? Eu tenho convicção que o meu canal principal é muito bom. E para canais de react, até o meu canal de react é bom. Verdade seja dita. Eu adiciono muita merda aqui. Pode ser conteúdo inútil, pode ser só uma piada idiota. Pelo menos uma risadinha você vai dar assistindo um react vagabundo meu. Até entre reactors eu sei que eu sou bom. O Sentinelle, cara, eu acho que a vida dele é um grande síndrome do impostor. Ele com toda certeza sabe que ele não merece o destaque que ele tem. Ele não merece estar onde ele está, sabe? Porque, cara, ele não chegou ali pela comédia, sabe? Ele é um comediante que não faz sucesso pela comédia. Ele é muito ruim, tá ligado? Eu sinto que eu não sirvo pra nada, e nada que eu fiz foi mérito meu. Como eu resolvo isso? Vamos abrir um bar. Você não é o burguês safado? Vamos abrir um bar. Pronto. Tô zoando. Mas, tá ligado? Eu acho que esse cara, ele deve, tipo, ficar mal. Esse cara deve ficar, tipo, caralho, eu sou um merda, tá ligado? Eu encho meu show aqui, mas, pô, ninguém tá aqui pela comédia, tá aqui porque eu sou militante comunista. Pô, essa é uma merda. Eu estou errado, que eu estou falando merda. Sabe o que você faz? Deve ser uma merda. Deve ser uma merda. Começa a fazer piadas criticando negativamente figuras. Fazer uma prova pra você mostrar que eu estou errado, que eu estou falando merda. Sabe o que você faz? Começa a fazer piadas criticando negativamente figuras de esquerda. Você faz várias piadas aí, criticando negativamente o governo Bolsonaro. Ele prega pra convertido. Por exemplo, né, uma série de piadas. Ou por que você não faz um set de piadas criticando negativamente Stalin? E as milhões de mortes que Stalin causou. E eu te digo por quê. Porque você sabe, você tem a plena consciência que você precisa chupar o saco da galera de esquerda. Que no dia que você fizer uma piada criticando negativamente o Stalin, por exemplo, você toma no rabo, você para de ter acesso, você para de vender ingresso. Porque você só ficou famoso atrapalhando a vida dos outros e pagando pedágio ideológico pra esquerda. E falando de comédia, aquele trecho que eu usei no começo do vídeo, né, daquela piada do Sentinelle sobre o amigo dele que tem síndrome de Down, que ele imita os trejeitos de uma pessoa com deficiência, com síndrome de Down, e isso faz os outros dar risada, na minha opinião, vendo o trecho completo ali da piada, não parece que é um capacitismo. Me parece que fica claro que ele não tá menosprezando a pessoa com síndrome de Down. Apesar da plateia dar risada apenas dos trejeitos ali de uma pessoa com síndrome de Down. É tipo o Léo Lins, quando ele imita os trejeitos de um nordestino e a galera ri, aí a bolha de esquerda do Sentinelle fala que o Léo Lins cometeu piadas preconceituosas contra o nordestino, mas quando o Thiago Sentinelle imita os trejeitos ali de uma pessoa com síndrome de Down, aí tudo bem. Mas apesar disso tudo, eu não acho que seja capacitismo, tá? Deixando bem claro, vendo o trecho completo da piada não me parece capacitismo. Eu quis fazer aquele começo pra mostrar como que o Sentinelle opera e a bolha dele opera. Eles pegam um cortezinho de algo isolado, sem o contexto completo, e partindo daquele cortezinho, eles extrapolam uma grande acusação, igual ele faz comigo no começo. Exato. Se chegar a lógica do Léo Lins, a gente tem que denunciar e prender o Sentinelle. Ele não sabe que ele tá literalmente serrando o galho que mantém ele na árvore. Ele é burro. Por isso, ele é muito burro. Ele é muito burro. Cara, vários comediantes saíram em defesa do Léo Lins porque eles sabem que esse tipo de censura vai chegar neles em algum momento. Mas como o Sentinelle é limitado, ele é uma criatura limitada, ele não consegue ter esse tipo de abstração. Do vídeo dele lá, né? Quem é o Vitor Santos? Aí ele pega um trecho do meu stand-up e fala, Vitor Santos é isso aqui. É um cara que tentou fazer stand-up, deu errado, aí foi lá e começou a falar de expressão facial. Eu espero que ele se foda. Exatamente, eu quero que ele se foda. Ele e o Livre Sim se fodam muito. Eu quero que o Livre Sim volte a comer lixo. Beleza? Tem que catar latinha pelas ruas do Rio de Janeiro. Eu quero que ele se foda. Sim, mostrando como esse cara opera. Mas já que a gente tá falando de comédia e tem o meu passado ali fazendo stand-up, vamos ver o Thiago Sentinelle reagindo ao meu passado tenebroso, né? Quando eu tentei ser comediante de stand-up, e talvez eu concorde com alguns argumentos do Sentinelle nesse momento. Vamos dar uma olhada nisso. Quem ouve funk? Eu percebi que todo mundo tinha dente na boca mesmo, né? O funk, o que você espera num gênero musical de comédia? Cara, não riram no Comedians, que só ia Playboy nessa porra aí, não riram dessa piada em 2013. Aí tu pega, como eu tava no rumo certinho da carreira. Nesse ponto eu não tenho defesa, eu concordo completamente com o Sentinelle. Não tem defesa pra mim. Começa com a letra F. F de foda polícia, caralho! É o funk. Essa era a piada, tá? Overacting. Falando mal de funk, nesse comedy club aí, que só é Playboy nesse comedy, não funcionou. Em 2013. Não, péssimo. Mas eu acho que o Sentinelle nunca pisou no Comedians, por isso que ele tá tão queimado, tipo, né, se eu tinha Playboy. Eu acho que ele nunca pisou no Comedians. E péssima, piada péssima mesmo. Vamos ver o que o Sentinelle tava fazendo em 2013. Tweets do Thiago Sentinelle em 2013. Estou tão feliz quanto um indo pra Alemanha. Chegaram ao ponto de pintar um bigode nazista nesse cara. Eu tinha uns brother aí na 7ª série que ficava desenhando a suástica na mesa do cara na sala. Cara, tô rindo muito aqui, lembrando do que a gente fazia com o cara. Não sabia que existia trem aqui, mas uma certeza eu tenho, nenhum deve andar nele. Cara, eu acho que meu passado não é tão ruim quanto o seu não, hein? Até porque fazer piada ruim não é crime. Agora, xenofobia,
Mas é interessante você ver a forma que eu e o Santinelli lidamos com o nosso passado, né? Em 2013 eu tava lá fazendo essas piadas ruins e eu deixei essas piadas ruins na internet. Tanto que o Santinelli pode assistir, reagir, fazer o que ele quiser hoje em dia, né? Meu passado tá aí disponível. Já o Santinelli, em 2023, quando ele foi cancelado porque a galera descobriu esses tweets dele de 2013, mesma época que eu fazia minhas piadas ruins, ele correu bloquear o Twitter dele como um cara muito corajoso, nem um pouco covarde, nem um pouco bunda mole, foi lá, bloqueou o Twitter dele e fez uma curadoria, né? Editou, apagou o passado dele. Então é interessante ver a forma que cada um lidou com o passado. O meu tá aí. E você, Santinelli, o que mais será que você escondeu? O que mais será que você apagou? Fora esses tweets aqui, cara, hein? O mais interessante é que ele fala que vai chamar os direitos humanos pra mim, né? Dos funkeiros, como seria? Ministério Público, Ministério dos Direitos Humanos, caso ele fale alguma bosta gigante. Quer dizer, ele quer chamar os direitos humanos pra julgar o Vitor de 2013. Ô, Santinelli, na moral, velho, eu acho que se a gente for chamar os direitos humanos pra julgar o meu passado e o seu de 2013, a diferença é que você vai terminar preso por xenofobia. Tá? Então dá uma segurada aí. E foda, cara, é que quando o Santinelli foi cancelado em 2023, e o pessoal pegou esses tweets dele de 2013, ele foi lá e falou assim, não, vocês não podem usar o meu passado contra mim, porra. A gente muda, né, mano? A gente, pô, 2013, mas 2023 tem 10 anos. Ele fala que você não pode usar o passado de alguém pra atacar essa pessoa. Mas aí tá o Santinelli, né, usando o meu passado, 2013, hoje, pra ficar aí me menosprezando, né? Enfim, contradição em pessoa, né? O Santinelli é isso, um cara contraditório, bunda mole, e que se a gente checar o passado dele, encontra mais algumas coisinhas ali que talvez dê pra puxar uns... Agora, realmente, cara, a dicção do Santinelli é uma coisa tão ruim que eu acredito que ele não consiga nem pronunciar a própria palavra dicção sem ter uma dicção meio jurada. E assim, se você não quiser ter uma fala de fracassado como essa, você precisa estudar comunicação não verbal. Na mentoria, o Corpo Fala, eu vou te ensinar ao vivo como analisar o comportamento não verbal, como detectar incongruências na fala da pessoa, no discurso, nos gestos, no contexto da situação, para que você possa se tornar uma pessoa com uma observação e um senso crítico muito maiores. Pra aprender todas essas técnicas ao vivo comigo numa mentoria no Zoom, basta clicar... Agora eu entendi porque eu tava falando tanto de dicção. Aqui na descrição desse vídeo e se inscrever. Mas corra, que as vagas são limitadas, elas já... Eu deveria fazer um curso de dicção, devia melhorar a minha oratória. Eu falo mal pra caralho. Então, praticamente no final. Eu te vejo por lá. Bom, pessoal, é isso. Espero que essa tenha sido a resposta definitiva pro Thiago Santinelli. Ele mentiu, inclusive. Mentira pro Thiago Santinelli é meio que um adjetivo normativo, né? Mas ele disse que ganhou o processo. Ele falou que ganhou o processo, que ganhou de novo. Falou mais de uma vez que ganhou. Falou em 2023, aí falou agora, falou ano passado. Quer dizer, esse processo é um joguinho do Mario Bros que você vai ganhando, cada dia você ganha uma fase, ou de fato o cara está faltando com a verdade. E de fato, ele está faltando com a verdade. O processo segue em trânsito julgado. Cara, eu nunca reparei que a palavra dicção é uma palavra difícil de se falar quando você tem problema de dicção. Alguém faz um miorim falar dicção. Tá certo? A gente tá em segunda instância recorrendo e claro que se o processo for pra frente, se eu ganhar ou se eu perder, eu vou comunicar vocês, tá certo? Mas o processo não acabou ainda. Mas aqui, deixando um ponto, eu não tenho problema, tá certo? Não sou eu que fujo do oficial de justiça pra não receber uma intimação judicial. Se a justiça decidir que eu tenho que responder juridicamente, tranquilo, cara, sem problema, tá certo? Eu, graças a Deus, não construí a minha vida em cima de uma personagem onde eu tenho que ficar pagando pedágio ideológico pra uma galerinha de esquerda pra eu ter o meu sustento. Se amanhã ou depois eu precisar lidar com uma questão judicial, eu tenho as minhas formas de trabalho, eu tenho as consultorias que eu presto, isso não é problema, cara, tá certo? E eu consigo dormir à noite sem acordar no dia seguinte sabendo que eu vou ter que pagar pedágio ideológico pra gente de esquerda. O Santinelli já não tem essa facilidade. Deve ser um pesadelo. Deve ser um pesadelo. Pessoal, mas é isso. Eu peço desculpa pelo tamanho do vídeo, mas veja bem, se você juntar todos os vídeos do Santinelli ao longo dos anos, ele tem facilmente mais de 3 horas de conteúdo falando meu nome. E eu nunca respondi, então eu precisava fazer essa resposta longa. Bom, esse é o Thiago Santinelli. Esse é o Thiago Santinelli. Um bosta. Ele é um bosta. Um bosta. É isso aí.